Final das contas, esses discípulos são tão maus por causa dos ensinamentos de Jitiandal. Se for para odiar alguém, deve ser Jitiandal. Agora que Lu Zhou o substituiu, ele não pode continuar seguindo esse caminho. O sistema não respondeu. Se você não diz nada, farei do meu jeito. Lu Zhou olhou para Xiaoyan, confirmou que sua lealdade havia chegado a 80% e assentiu satisfeito, dizendo, chame aqueles 3 aqui. Sim, Xiaoyan desceu a montanha rapidamente como um macaco. Logo depois, Duan Musheng, Ming Xin e Zhao Yue subiram a montanha cabisbaixos e amedrontados, com Xiaoyan parada de lado. Ao entrarem no pavilhão Liang, todos se ajoelharam. Mestre, poupe nossas vidas. Mestre, perdoe nossos crimes. Mestre, tenha misericórdia. A lealdade dos 3 era de 40%, 35% e 42%, respectivamente, ainda muito baixa. Com essa lealdade, basta uma pequena mudança e eles serão como ervas crescendo na parede, inclinando-se para o outro lado. O pavilhão Liang estava silencioso como um túmulo. Lu Zhou não falava, e eles não ousavam dizer nada. O silêncio era mais eloquente que as palavras. Quanto mais silenciosa a atmosfera, mais ansiosos e perturbados eles se sentiam, com a espinha dorsal gelada. Um momento se passou, e Lu Zhou ainda não dizia nada, ocasionalmente suspirando, ocasionalmente balançando a cabeça. Finalmente, o 5º discípulo, Zhao Yue, não suportou mais a atmosfera sinistra e prostrou-se no chão, chorando e dizendo, Mestre, foi por um momento de confusão. Desde que entrei para a seita, nunca pensei em trair o mestre. Imploro ao mestre que tenha piedade. Com alguém tomando a frente, Duan Musheng e Ming Xin também pediram perdão. Mestre, entramos para a seita há 100 anos. Nesses 100 anos, mesmo que não tenhamos feito nenhum mérito, também tivemos nosso sofrimento. Imploro ao mestre que tenha piedade e nos perdoe por termos seguido o Senhor por 100 anos. Mestre, entrei para a seita há 60 anos. Nesses 60 anos, nunca fui rebelde com o Senhor, fui cegado pela banha de porco e cometi um erro tão grande. Imploro ao mestre que tenha misericórdia. O olhar de Lu Zhou varreu os rostos deles. A palma que ele havia dado antes os deixou doloridos, e era difícil para eles se levantarem. Xiaoyan era extremamente atenciosa. Ela correu para ajudar Lu Zhou, e só depois que Lu Zhou se firmou é que ela se afastou. Lu Zhou ficou com as mãos atrás das costas, sem olhar para eles, e caminhou até a beira do pavilhão Liang, olhando para as montanhas distantes. A névoa flutuava no ar, sem camadas de barreiras, adicionando um toque de mistério ao Monte Jintin. Terceiro, Duan Musheng tremeu, com a cabeça baixa. Em que posição você está na lista negra? Isso, discípulo está em 18º lugar, e o 4º, discípulo não é tão bom quanto o irmão mais velho. 25º, Zhao Yue, sem esperar que o mestre falasse, respondeu, discípulo teve a sorte de estar em 28º. Lu Zhou disse severamente, sorte. Neste momento, a voz de Lu Zhou tornou-se séria. Vocês são realmente bons discípulos do professor. Desde quando estar na lista negra se tornou algo para se gabar, vocês estão fazendo meu rosto ser envergonhado. Os corações de Ming Xin, Duan Musheng e Zhao Yue tremeram, e os 3 disseram em uníssono, discípulos sabem que estão errados. Apenas depois de dar 2 lições, Lu Zhou de repente se lembrou das palavras de Xiaoyan. Ele não estava no topo da lista negra? Ele mesmo estava envergonhando seu próprio rosto. Primeiro, vamos ignorar a vergonha. Tanto faz, já que entrei na água, devo nadar até o fim. Lu Zhou disse calmamente, se vocês sabem que estão errados, devem se corrigir. Xiaoyan ouviu e ficou confusa. Os 3 discípulos restantes estavam perplexos. Corrigir? Corrigir como? Os 3 trocaram olhares. Eles acreditavam que estavam seguindo o caminho do mestre, e todos os seus estilos de ação eram aprendidos com o mestre. Lu Zhou disse cada palavra com clareza, a partir de agora, vocês não devem mais fazer coisas más, vocês são capazes de fazer isso ou não? Os 3 ficaram atônitos e olharam para seu mestre com uma expressão incompreensível. Mas todos responderam em uníssono, discípulos obedecerão às ordens do mestre. O pavilhão Liang voltou ao silêncio. Depois de um tempo desconhecido, Lu Zhou olhou para a paisagem distante e suspirou, o maior erro da minha vida foi ensiná-los a cultivar sem ensinar como ser uma pessoa. Errei ao criar um bando de discípulos rebeldes e ingratos como vocês. Sem mencionar seu comportamento no mundo do cultivo, apenas o fato de serem rebeldes com o mestre e terem intenções de traição já é ingratidão. Ninguém ousou dizer nada. Quem ousaria dizer que o mestre estava errado? Duan Musheng, Ming Xin. Presente. Os 2 responderam ao mesmo tempo. Lu Zhou calmamente deu a tarefa aos 2. Hoje, a barreira do Monte Jintin foi quebrada. Eu os puno a restaurar a barreira. Não podem sair do Monte Jintin nem por um passo. Quando a restauração estiver completa, eu os perdoarei. A detenção não era diferente de restringir sua liberdade. A tarefa de reparar a barreira não era algo que poderia ser concluído da noite para o dia.
Levaria pelo menos 10 ou 5 anos para ser concluída. Esse tipo de punição era considerado razoável em comparação com matá-los. Os dois ficaram radiantes de alegria, discípulos obedecerão às ordens do mestre. Lu Zhou acariciou sua barba e olhou para o quinto discípulo, Zhao Yue, chamando em voz alta, Zhao Yue, presente, seus terceiro e quarto irmãos mais velhos devem permanecer na montanha, então eu puno você a descer a montanha para espiar seus crimes, você tem alguma objeção? Espiar crimes, o quinto discípulo, Zhao Yue, prostrou-se no chão, dizendo em voz baixa, discípulo obedecerá às ordens do mestre, não ouso ter nenhuma objeção, apenas, Lu Zhou disse severamente. Zhao Yue disse apressadamente, discípulo não sabe como espiar seus crimes. Lu Zhou balançou a cabeça. Esses discípulos desobedientes seguiram Ji Tiandao por anos, então sua visão de mundo foi destruída pelo velho demônio, e eles perderam completamente a capacidade de julgar o certo e o errado. Lu Zhou não abriu a boca imediatamente, mas se virou e passou por eles. Não havia flutuação de aura no corpo de Lu Zhou, mas ainda fez os 3 discípulos desobedientes tremerem. Lu Zhou perguntou friamente, Yan, o que você diz que é bom e o que é mal? Xiaoyan se assustou e respondeu, ajudar os outros é bom, prejudicar os outros é mal, essa era a teoria que ela acabara de inventar, mas ela não sabia se estava certa. Ao ouvir sua resposta, Lu Zhou balançou a cabeça. Terceiro, diga, Duamu Sheng disse com a cabeça baixa, fazer boas ações e acumular virtudes é bom, matar pessoas, incendiar casas e roubar é mal. Lu Zhou balançou a cabeça novamente. Quarto, Ming Xin, respondeu, lutar pelo país e pelo povo é bom, ajudar o inimigo é mal. Lu Zhou ainda balançou a cabeça, as respostas deles eram muito enganosas, essa não era a resposta que ele queria ouvir, o mestre continuava balançando a cabeça, e as expressões dos 4 estavam cheias de dúvidas. Lu Zhou juntou as mãos e disse, uma pessoa vivendo uma vida não precisa necessariamente fazer boas ações para acumular virtudes, ou lutar pelo país e pelo povo. Não precisa agradar os outros, apenas não sentir vergonha da própria consciência. Os 4 levantaram a cabeça, seus olhares olhando para o mestre com complexidade. Eles de repente sentiram que o mestre agora era muito diferente de antes. Um mês atrás, o mestre ainda dizia que quem quer que ele não gostasse deveria ser morto, mas hoje ele disse palavras que não podiam deixar de surpreender as pessoas. Zhao Yue prontamente respondeu, de consciência limpa, este discípulo entende, este discípulo com certeza vai matar todos aqueles que insultaram o mestre. Zhao Yue disse rangendo os dentes. Que perda de esforço. Lu Zhou estava entre o riso e o choro. Bem, vocês também vão ficar na montanha com seus irmãos mais velhos para cumprir a punição. Lu Zhou balançou a cabeça. Zhao Yue disse surpresa, discípulo obedecerá. Afinal, esses 3 bandidos seguiram Ji Tiandao por muito tempo, seus corpos, mentes e valores já estão profundamente enraizados, e eles não podem ser mudados apenas por algumas palavras dele, e eles querem matar as pessoas a cada instante, seria perigoso deixá-la descer a montanha. Atualmente, o nível de cultivo de Lu Zhou ainda é muito baixo, o perigo ainda existe, e ainda há um grupo de bandidos traiçoeiros olhando para ele. Lu Zhou olhou para eles novamente, a lealdade aumentou para 50%, 45%, 52%, esses 3 bandidos são realmente teimosos. O problema do pensamento do bem e do mal não pode ser resolvido em um instante, mas a lealdade deles deve aumentar para mais de 60%, parece que esta punição ainda não é suficiente. Lu Zhou lentamente se virou de volta para o pavilhão Liang e sentou-se de pernas cruzadas, dizendo em tom de ameaça e persuasão, a partir de hoje, não importa o que vocês fizeram antes, eu vou esquecer tudo sobre o passado. Mas se vocês reincidirem em deslealdade, injustiça ou desobediência a mim no futuro, eu não vou perdoar novamente. Desta vez, até a pequena Yan se ajoelhou, ela não ousou dizer uma palavra, a lealdade dos 3 bandidos realmente aumentou 5%. Se você usou o chicote, deve mostrar a cenoura, vocês são discípulos deste sênior, são pessoas da montanha Jinting, este sênior irá protegê-los, a lealdade desta vez aumentou em 10%, e a da pequena Yan aumentou 2%, Lu Zhou assentiu secretamente. O nome de protetor aumentou muito a lealdade deles, no mundo vasto não faltam coisas estranhas. Embora existam muitas seitas justas, não faltam vilões traiçoeiros. O mundo é difícil, o coração das pessoas é perigoso, o mais assustador não é o vilão verdadeiro, mas o hipócrita no mundo do cultivo. Você mente e eu engano, brigando uns com os outros o dia todo, ter um lugar para se apoiar é uma sorte na vida dessa pessoa. Inicialmente, quando eles subiram a montanha para se tornarem discípulos, eles também esperavam apenas por isso. Jing, missão de punir os 3 bandidos concluída, ganho de 100 pontos de mérito, o som do sistema soou lembrando, Lu Zhou disse friamente, retirem-se, discípulos se despedem.
Os 4 saíram do pavilhão, em seus corações, embora houvesse inquietação e preocupação, a maioria era surpresa e incompreensão, especialmente os 3 bandidos, eles eram extremamente ímpios e desobedientes, mas o mestre apenas os puniu com confinamento na montanha Jinting, isso não é nada menos que uma enorme bênção, se fosse antes, pelo menos eles seriam espancados até ficarem gravemente feridos. Depois que todos os discípulos partiram, Lu Zhou soltou um longo suspiro. Abriu o painel de informações pessoais, nome, Lu Zhou raça, humano nível de cultivo, refinamento corporal nono estágio Dharma Bari, nenhum pontos de mérito, 200 vida restante, 312 dias itens, cartão de estado de pico quantidade, 2, bloqueio de golpe fatal quantidade, 5 passivo técnicas, nenhuma é realmente fraco demais para ser mencionado. Lu Zhou, depois de experimentar a sensação do estado de pico, percebeu o quão frágil este corpo era. Vendo que ele tinha 200 pontos de mérito, Lu Zhou pensou consigo mesmo. Girar a roleta, Jing, cada giro da roleta consome 50 pontos de mérito. Giro da roleta falhou, ganho de 1 ponto de sorte, Lu Zhou franziu a testa. Que merda, que buraco, então, Lu Zhou ordenou ao sistema, abrir a loja, a interface diante de seus olhos mudou para a loja. Contendo inúmeras armas e técnicas gloriosas de todas as cores. Lu Zhou olhou ao redor e suspirou, até Dharma Bari é vendido? Lu Zhou estava sem palavras. Quando um cultivador cultiva um Dharma Bari, é um dos movimentos mais poderosos. Quando um cultivador cultiva até um certo nível, ele condensa sua consciência para formar um Dharma Bari. Quanto maior o Dharma Bari, mais forte o cultivador. Infelizmente, a maioria dos itens na loja são vermelhos, indicando que ele não tem pontos suficientes para comprar. Dharma Bari Iniciante Taiji, preço 300 pontos de mérito. Dharma Bari Yin Yang Transformação, preço 1000 pontos de mérito. Lu Zhou viu que o Dharma Bari de nível supremo 10.000 correntes é o item mais caro, na coluna de preços há uma série de pontos de interrogação. Não havia problema em não olhar, mas assim que olhou, ele quase perdeu sua vida falsa. Ele não conseguia nem comprar o Dharma Bari Iniciante, era assustadoramente caro. Embora o Dharma Bari seja um dos movimentos mais poderosos de um cultivador, ele também representa que o cultivador está enfrentando um gargalo. Muitas vezes, muitos cultivadores ficam presos em um certo reino porque não conseguem aumentar o nível do Dharma Bari, e às vezes não conseguem ultrapassá-lo por toda a vida. O que significa não ter preço? Lu Zhou estava desconfiado. O 10.000 correntes é um Dharma Bari que existe apenas nas lendas. No mundo do cultivo atual, até mesmo o velho demônio poderoso como Jitiandal só atingiu 8 folhas sem tribulações e iluminação divina. Mesmo que ele avance para as 10 folhas, ainda estará muito longe do 10.000 correntes. O 10.000 correntes é um Dharma Bari que só existe nas lendas, ok, não pense tão longe, seu nível de cultivo caiu para o refinamento corporal nono estágio, então ele deve ter a atitude de um fraco, ele não pode continuar sonhando alto, vamos girar a roleta, Lu Zhou pensou consigo mesmo, Jing, a roleta começou. Jing, girar a roleta custa 50 pontos de mérito, ganho de um cartão de reversão, gostaria de continuar girando a roleta. A taxa de sucesso é tão alta, não é um anúncio de boa sorte na próxima vez, Lu Zhou ficou boquiaberto com uma expressão muito difícil de suportar por causa da extrema surpresa, ele ainda tem 150 pontos de mérito, ele decidiu guardá-los para comprar um Dharma Bari, aumentando seu reino de cultivo. O processo de cultivo normal é que o refinamento corporal nono estágio deve romper o gargalo para entrar no reino da iluminação divina, dominando um Dharma Bari iniciante, mas o sistema vende Dharma Baris por toda parte, claramente dizendo que ele não precisa se preocupar com o problema do gargalo. Ver painel de missões. Missão principal atual: reeducar os bandidos. Um dia como mestre, uma vida como pai. Trair a seita é extremamente ímpio, aqueles com intenções diferentes não são melhores do que porcos e cães. Por favor, reeduque seus discípulos, aumente a lealdade deles. Missão secundária 1. Aumentar a lealdade de Yan Er foi concluída. Missão secundária 2. Punir os 3 bandidos foi concluída. Missão secundária 3. Reeducar Zhu Honggong está em andamento. Missão secundária 4. Eliminar as ervas daninhas pela raiz, mudar a situação está em andamento. Vendo que a interface da missão mudou, Lu Zhou suspirou, reeducar o 8º discípulo, isso significa que ele tem que encontrá-lo, com meu nível de cultivo atual, temo que haja mais perigo do que segurança, ainda devo pensar com mais cuidado. Ele pensou nos 3 bandidos, se ele não os confinar e os levar com ele, com certeza encontrará desastre. Papel não pode embrulhar fogo, apenas a pequena Yan Er é confiável. O nível de cultivo da pequena Yan Er é o reino do Tribunal Divino, a maior lealdade, e ela é a mais jovem, levá-la com ele é extremamente adequado. A propósito, ele pode ensiná-la a moralidade, matando 2 coelhos com uma cajadada só.
Pensando nisso, Lu Zhou lentamente se levantou e voltou para o pavilhão do Diabo Celestial. Ainda há um cartão de reversão, use-o de uma vez. O pavilhão do Diabo Celestial é a residência de Ji Tiandao e seus discípulos no topo da montanha Jinting, silencioso e tranquilo. 3 dias depois, na sede do Forte da Montanha do Tigre Feroz, Zhu Hongong perguntou a vários subordinados, como está a investigação? Um subordinado juntou as mãos e relatou, este subordinado enviou pessoas para pilotar um barco voador durante a noite até a montanha Jinting, a situação de batalha lá é muito intensa, nosso exército não ousou se aproximar. Outro continuou, mas alguns cultivadores disseram que viram um Dharmabari com seus próprios olhos. Zhu Hongong sentou-se no trono e perguntou insistentemente, que tipo de Dharmabari? Aquele Dharmabari tem 10 metros de altura, 6 metros de largura, cercado por luz dourada e tem uma lótus dourada de 8 folhas abaixo. Beng, Zhu Hongong caiu do trono, sem um pingo de aura de rei, seu rosto era extremamente feio, suas pernas tremiam incessantemente. Zhu Hongong pensou consigo mesmo, mestre, o velho realmente se foi. Zhu Hongong ficou extremamente chocado, o que devo fazer? Vários subordinados viram isso e gritaram preocupados, líder do forte, rápido, rápido, ajudem o líder do forte, para o banheiro, no pavilhão do Diabo Celestial. Depois que Lu Zhou usou o cartão de reversão, seus pontos de vida foram restaurados para 613 dias. Mais alguns dias de descanso, e seu estado mental melhorou muito. Uma carta rendeu 300 dias, um pouco menos eficaz que a primeira. Ele rejuvenesceu um pouco, sua aparência não mudou muito, mas alguns fios de cabelo preto apareceram e seu semblante parecia mais saudável. Seus pontos de mérito somavam apenas 150, lamentavelmente poucos. Lu Zhou não tinha intenção de cultivar as técnicas caóticas disponíveis em sua mente, nem mesmo as que havia transmitido a seus discípulos. Ele planejava trocar pontos de mérito por técnicas na loja, não queria repetir os erros de Ji Tiandao. Dizem que o bem e o mal são decididos pelas pessoas, mas até mesmo seus discípulos queriam trair alguém como Ji Tiandao, então sua maneira de ser certamente tinha algo a ver com isso. E alguém capaz de tanta maldade inevitavelmente tinha uma conexão intrínseca com suas técnicas de cultivo. Enquanto ele pensava, uma voz veio de fora da porta, mestre, Xiao Yan'er pede permissão para entrar. Entre, Xiao Yan'er abriu a porta e entrou, vendo seu mestre sentado ali, ela sorriu alegremente e disse, mestre parece ainda mais jovem. Só sabe falar docemente. Lu Zhou estendeu a mão e bateu na cabeça dela. Mestre é tão incrível agora. Xiao Yan'er disse com admiração, com um único movimento, fez 10 grandes mestres recuarem. Só você no mundo conseguiria fazer isso. Lu Zhou não disse nada, isso era tudo graças ao efeito da carta de pico, não valia a pena mencionar. Xiao Yan'er piscou seus grandes olhos e perguntou, mestre, antes você disse que, contanto que a pessoa seja forte o suficiente, pode matar quem quiser. Então, por que você não mata seus irmãos e irmãs mais velhos? O olhar de Lu Zhou se voltou para Xiao Yan'er, ele não esperava que essa garota tivesse pensamentos tão perigosos. Yan'er, todos os princípios que o mestre ensinou a vocês antes, esqueçam todos eles, é melhor esquecerem completamente. Sim, discípula entende. Vendo Xiao Yan'er hesitando em falar, Lu Zhou balançou a cabeça e disse, se tiver algo a dizer, diga diretamente, o mestre não a culpara. Xiao Yan'er reuniu toda a sua coragem e disse, mestre, você prometeu dar algo à sua discípula, você se esqueceu, que promessa descuidada aquele velho demônio fez antes. Lu Zhou rapidamente procurou memórias em sua mente, mas não conseguiu encontrar nenhuma informação relevante. Parece que, quando ele transmigrou para o corpo desse velho exausto, as memórias que recebeu estavam incompletas. Promessa, que besteira. O mestre disse que, contanto que sua discípula alcançasse o reino da corte divina, ele daria o espanador de Jade para sua discípula. Embora não se lembrasse de ter feito uma promessa a seu discípulo, ele ainda sabia que o espanador de Jade era um tesouro de nível celestial, capaz de aumentar enormemente o poder dos cultivadores. Só que, quando Lu Zhou transmigrou, todos os itens de Ji Tiandao haviam desaparecido. Como ele poderia dá-lo? Se ele dissesse isso, não seria o mesmo que voltar atrás com sua palavra? Ele também entendeu por que o velho demônio tinha que fazer isso, com os discípulos traindo e desafiando sua autoridade. Se ele não encontrasse uma maneira de enfraquecer a força de seus discípulos, temia que eles o abandonassem mais cedo ou mais tarde. Isso era apenas um último recurso. Claro que me esqueci. Xiao Yan'er pareceu muito desapontada. Lu Zhou continuou. Mas o mestre lhe dará outro tesouro de nível celestial. O espanador de Jade só é adequado para cultivadores mais velhos. Uma garotinha como você ficaria estranha usando. Yan'er ficou extremamente feliz ao ouvir isso, e rapidamente se ajoelhou, seus olhos se arregalaram. Obrigada, mestre. Lu Zhou assentiu levemente.
Xiao Yan'er, o mestre tem uma missão para você, por favor, mestre, ordene, perto da montanha Jintin, ainda existem alguns cultivadores de seitas ortodoxas escondidos nas sombras para nos investigar, vá e cuide deles, discípula obedecerá, vá. Xiao Yan'er deixou o pavilhão do demônio celestial, seu corpo deslizando montanha abaixo como uma andorinha. Cerca de 10 minutos depois, Lu Zhou ouviu a notificação do sistema em seu ouvido, matou um canalha, ganhou 10 pontos de mérito, matou um canalha, ganhou 10 pontos de mérito. Lu Zhou franziu a testa ligeiramente, e então ficou secretamente feliz. Os discípulos podem completar as missões do sistema, e o mestre pode ganhar pontos de mérito através disso, muito razoável. Ele estava muito satisfeito. Meia hora se passou, e Xiao Yan'er já havia matado mais de 10 cultivadores ousados. Lu Zhou verificou o painel de informações, e seus pontos de mérito já haviam aumentado para 300, loja, comprar o corpo da arma do Tai Chi primordial, extrair o corpo da arma do Tai Chi primordial. Em um instante, ao obter o corpo da arma, Lu Zhou sentiu uma torrente de energia fluindo de seu Dantian muito seco. Uma onda de energia percorrendo todo o seu corpo. Ele rompeu, ele realmente avançou do reino do refinamento corporal para o reino da compreensão misteriosa. O reino do refinamento corporal só refina tendões, ossos e pele, incapaz de usar energia como os cultivadores. Ao se tornar um cultivador de verdade, sua habilidade aumentou várias vezes. De fato, ele não encontrou nenhum gargalo. Lu Zhou sentiu as mudanças em seu corpo, e logo depois seu interior se acalmou. Nome: Lu Zhou. Raça: humana. Nível de cultivo: reino da compreensão misteriosa. Pontos de mérito: 0. Expectativa de vida restante: 613 dias. Cartas de estado: pico de Jitiandal x2. Bloqueio de dano fatal x5. Passiva. Corpo da arma da dualidade requer 1000 pontos de mérito. Realmente um poço sem fundo. Parece que alcançar o nível de Jitiandal não é tão fácil quanto ele imaginava. Além disso, ele ainda não tem técnicas adequadas para cultivar. Ou ele deveria cultivar as técnicas anteriores em sua mente. Lu Zhou tinha muitas técnicas de cultivo de Jitiandal e seus insights, bem como os métodos de cultivo e as vantagens e desvantagens de seus 9 discípulos. No entanto, essas técnicas foram todas adaptadas para eles, e não eram adequadas para ele. As técnicas do próprio Jitiandal pareciam estar estagnadas devido ao seu corpo velho e fraco, incapaz de avançar. Isso significa que ele precisa aumentar seus pontos de vida antes de considerar continuar a cultivar. Antes disso, ele preferia esperar do que fazer as coisas de forma descuidada. Seus pontos de mérito também não aumentaram mais. Xiao Yan'er está no reino da corte divina, então lidar com essas pessoas insignificantes é mais do que suficiente. Ele precisa encontrar mais coisas para eles fazerem. Se seus discípulos pudessem ajudá-lo a ganhar pontos de mérito, ele teria que aproveitá-los bem. Lu Zhou lentamente se levantou, esticando os membros, no momento em que ele estava prestes a sair da porta. Uma sombra negra de repente se lançou para frente. De repente, a sombra negra era tão rápida quanto um relâmpago, entrando na sala pela janela do sótão no lado oeste. Sua mão segurava uma longa espada cintilante com uma luz fria. A espada carregava uma enorme fonte de energia, apunhalando diretamente o ponto vital de Lu Zhou por trás. Bang! A espada perfurou as costas de Lu Zhou. O homem ficou imediatamente satisfeito. Sucesso! Foi neste momento que Lu Zhou viu claramente a aparência da pessoa que havia chegado. Lu Zhou disse surpreso, o discípulo sênior do clã da espada celestial, Zhu Jifeng. Zhu Jifeng. Zhu Jifeng não esperava ser reconhecido em um instante, e exclamou, o quê? Ser reconhecido com um único olhar. Com o nível de cultivo atual de Lu Zhou, bastou um olhar para saber que esse cara era casca grossa. Lu Zhou pensou, será que grito por socorro? Mas, do nada, nem um arranhão, o efeito do talismã da salvação entrou em ação. O tal de Zhou Jifeng ficou desesperado, rangeu os dentes e avançou para cravar mais uma espada no peito. Morra! Zhou Jifeng ficou em choque. Isso, como pode ser? Lu Zhou franziu levemente a testa, com os olhos brilhando como tochas. Quer continuar? Zhou Jifeng mandava golpes para matar, e Lu Zhou desviava de um jeito bizarro. Zhou Jifeng capotou no ar, cambaleou para trás, com o braço dormente. Isso, como pode ser? O pavilhão do demônio celestial ficou em silêncio de novo, os olhos de Zhou Jifeng arregalados, ele engoliu seco, os olhos cheios de sangue, as pernas bambearam e ele sentou no chão. A diferença é grande demais, Lu Zhou pensou. Afinal, o reino da compreensão misteriosa é o nível de cultivo mais lixo que existe. Como poderia lutar contra Zhou Jifeng, que já entrou no reino da corte divina? Esse tal de Zhou Jifeng claramente veio se vingar. Ele tá maluco, com a audácia nas alturas, nem se importa com a própria vida. Lu Zhou soltou um grunhido e virou lentamente. Tem que manter a postura, não posso demonstrar fraqueza. Lu Zhou rosnou, não sabe o próprio lugar.
Zhou Zhifeng apertou a espada com força e avançou de novo, rápido como o vento. Um cultivador do reino da corte divina não é para qualquer Zé Ruela comparar. Você matou meu mestre, mesmo que eu morra, vou me vingar. Lu Zhou sacou na hora que não ia adiantar nada. Nisso, Xiao Yan voou para defender. Quem é o sem noção que ousa atacar o mestre pelas costas? O coração de Zhou Zhifeng deu um pulo, e ele hesitou um pouco. Bum! Xiao Yan soltou uma energia que o arremessou para longe. Zhou Zhifeng cuspiu sangue e caiu no chão. Xiao Yan aterrissou, mostrando duas prezinhas, com os olhos cheios de raiva. Mestre, ele ousou atacar o senhor pelas costas. Essa discípula quer picar ele em 8 pedaços para vingar o senhor. Ouvindo isso, o rosto de Zhou Zhifeng ficou branco como cera, e ele murmurou: os 9 discípulos do pavilhão do demônio celestial são realmente muito violentos. O que Zhou Zhifeng sabia sobre eles eram boatos, e boatos sempre têm umas mentirinhas. Mas agora viu com os próprios olhos. Até uma garotinha tão bonitinha e fofa dá medo. Zhou Zhifeng estava meio arrependido de ter vindo se vingar. Lu Zhou logo disse a Xiao Yan: recue. Por fora, Lu Zhou estava firme, calmo, mas por dentro não parava de suspirar. Esse corpo é fraco demais. No auge, ele nem olharia para um cara como Zhou Zhifeng, mas agora o cara quase tirou a vida dele. Ainda bem que a pequena discípula chegou a tempo. Se não, depois de gastar todos os 5 talismãs da salvação, ele ia pro Beleléu. Aí ia ter que gastar um talismã do apogeu. Ele olhou para Zhou Zhifeng, e o sistema já mandou as informações. Nome: Zhou Zhifeng. Raça: humano. Nível: reino da corte divina. Estágio inicial. Status: inimigo. Nível de ódio: 85 AF. Lu Zhou pensou: o jeito que esse sistema funciona é inesperado demais. O sistema continuou: alerta 1, matar não é o único jeito de resolver as coisas. Alerta 2, todas as ações do hospedeiro podem ativar missões secretas. Lu Zhou falou friamente: eu matei seu mestre, você veio se vingar, justo, mas você não sabe o próprio lugar, é o mesmo que procurar a morte, não faz sentido nenhum. Lu Zhou começou a procurar memórias sobre Zhou Zhifeng no cérebro. Que coincidência, antes Ji Tiandao tinha umas tretas com esse Zhou Zhifeng. Você entrou no reino da purificação corporal com 8 anos, no reino da compreensão misteriosa com 11, no reino da condensação da consciência com 13, atingiu o reino do mar de Brahma com 18 e entrou no reino da corte divina com 20. No mundo do cultivo, é considerado um talento raro. Você podia ter esperado mais uns anos para vir se vingar, porque tinha que vir agora, procurar a morte. Zhou Zhifeng estava quase morrendo de arrependimento. Dá para se arrepender agora, ele é um gênio, o gênio entre todos os discípulos do portão da espada celestial. Xiao Yan murmurou: chamar um cara desses de talento raro. Essa discípula fez 10 anos quando se tornou discípula do Senhor, e agora, 10 anos depois, já tá no reino da corte divina. Zhou Zhifeng ouviu isso. E toda a sua arrogância foi destruída. Lu Zhou a encarou: não fale besteiras. Xiao Yan mostrou a língua e ficou de lado. Lu Zhou continuou: Zhou Zhifeng, sabe por que eu não te matei? Zhou Zhifeng fez cara de valente: velho demônio, não se faça de bonzinho, quer me cortar em pedacinhos, fazer picadinho de mim, faça logo. Lu Zhou balançou a cabeça: você acha mesmo que Lu Shanfeng é um cara honesto? Zhou Zhifeng arregalou os olhos: o que você quer dizer com isso? Quando eu conheci Lu Shanfeng, você nem tinha nascido, afinal, o que você quer dizer? Lu Zhou falou calmamente: e se eu te disser que o inimigo que matou seu pai foi Lu Shanfeng, você acredita? Zhou Zhifeng gritou na hora: tá mentindo, velho demônio, não tente nos enganar. Todo mundo sabe que o 7º discípulo de Xiu Uya, do Monte da Corte Dourada, é um cara baixo e traiçoeiro, bom em armações, mas esses truques baratos não funcionam comigo. Lu Zhou balançou a cabeça: é a juventude com o sangue quente na cabeça. Já que é assim, vou te contar tudo. Naquele ano, quando eu fui para Izhou, fiquei na casa da família Jiang. Na hora em que a jovem senhora da família Jiang ia dar à luz, eu vi que o bebê recém-nascido da família Jiang tinha raízes estranhas, um dom raro, então quis torná-lo meu discípulo. Dei 3 dias para o casal Jiang pensar, não importava se eles concordavam ou não, depois de 3 dias eu ia levar a criança. Só que, no dia seguinte, a família Jiang inteira foi exterminada. Quando cheguei na casa da família Jiang, já era tarde demais. Todo o mundo do cultivo achou que eu tinha matado a família Jiang inteira. Eu matei gente demais na vida, um a mais ou um a menos não faz diferença. A facção justa do mundo inteiro achou que fui eu, mas ninguém sabe que quem fez isso foi Lu Shanfeng. Zhou Zhifeng continuou a insultar: que mentira, continue mentindo, continue inventando. Lu Zhou sabia que ele não ia acreditar. Então ele deu o golpe final: você tem uma marca de nascença no ombro. Quando você nasceu, tinha muito frio no corpo, fui eu que te ajudei, e é por isso que você sempre teve uma energia maligna no corpo.
Shu, no fundo, você é da família Jiang, você é o garoto da família Jiang. Zhou Zhifeng se assustou, pouquíssimas pessoas sabem sobre a marca de nascença que ele tem, como esse velho demônio sabe. Este velho te vê muito jovem, se eu te contasse toda a verdade, temo que você não aguente a pressão. Tudo bem, pode ir. Lu Zhou pensou consigo mesmo, recuar para avançar é a maneira mais simples de despertar a curiosidade dos outros. Como esperado, Zhou Zhifeng não acreditou, mas ainda disse, eu não acredito nas suas palavras, então não tenho medo de pressão nenhuma. Velho demônio, você é um assassino sem piscar os olhos, não precisa usar truques comigo. Xiao Yan levantou a mão, se você ousar xingar meu Shifu de novo, acredita que eu te mato agora mesmo. Zhou Zhifeng ficou sem palavras, ele de repente sentiu que o velho demônio não era tão assustador quanto nos boatos, mas essa garotinha era muito assustadora, gente boa se ferra, cavalo bom é montado. Lu Zhou de repente sentiu que não se pode ser muito gentil e amigável ao lidar com esse tipo de jovem. Lu Zhou riu ha e disse, seu Shifu, Lu Shangfeng, destruiu a família Jiang, humilhou sua mãe e então te levou embora. 30 anos atrás, Lu Shangfeng rompeu o reino do espírito primordial. Este reino é dividido em 3 grandes reinos, Dao Yuan, Hun Yuan e He Dao. Entre eles, o reino He Dao tem uma maneira de romper, antes que terminasse de falar. Xiao Yan que estava de lado, interrompeu rindo, Shifu, eu sei disso também. O reino He Dao pode usar seu poderoso nível de cultivo para engolir a essência do nível de cultivo de outras pessoas e combinar os dois em um, por isso é chamado de Shifu He Dao, estou certa. Lu Zhou não se dignou a respondê-la, Xiao Yan imediatamente abaixou a cabeça obedientemente, sem ousar dizer mais nada. Zhou Zhifeng franziu a testa, não conseguiu evitar balançar a cabeça. Lu Zhou continuou, toda a seita da espada celestial só tem você cultivando o mesmo grande Dao que Lu Shangfeng, você ainda acha que não há nada de errado com Lu Shangfeng? O resto não precisa ser dito. Essas palavras podem não fazer Zhou Zhifeng mudar ou acreditar imediatamente, mas pelo menos o farão duvidar. Este velho sabe que você não acredita, depois que voltar, pergunte ao seu Shifu novamente. Xiao Yan o mandou embora, Xiao Yan fez beicinho, Shifu, vamos deixá-lo ir assim, ele atacou as pessoas de surpresa. Lu Zhou gritou alto, que absurdo, Xiao Yan impotente, teve que bater o pé levemente, porque ela já estava salvando o mundo. Xiao Yan pegou Zhou Zhifeng pela gola e o arrastou. Ela bufou e disse para Zhou Zhifeng, seu porco, meu Shifu precisa mentir para te enganar, não seria melhor te matar diretamente, seu cabeça de vento. Xiao Yan deu um chute, fazendo-o ser chutado para fora do pavilhão demônio celestial, caindo de cara no chão. Agora ele é apenas uma pilha de massa, em seu coração ele continua repetindo a frase, eu não acredito, eu não acredito. Depois que Xiao Yan levou Zhou Zhifeng para fora da montanha, Lu Zhou olhou para as informações da missão, ele também sabia que essa missão não poderia ser concluída imediatamente, mas é apenas uma questão de tempo, a menos que Zhou Zhifeng seja um idiota, se ele tiver um pouco de cérebro, ele irá investigar a verdade, missão secundária oculta, instigar Zhou Zhifeng. Incompleto, Xiao Yan assim que retornou ao pavilhão demônio celestial perguntou, Shifu, por que você não o matou? Lu Zhou balançou a cabeça, a aura assassina dessa garota é muito pesada, ela é igual aos seus irmãos mais velhos, todos foram afetados por Jitiandao. Lu Zhou se levantou, juntou as mãos atrás das costas e disse, matar pessoas não é a única maneira de resolver o problema. Xiao Yan bufou, mas Shifu acabou de me mandar matar muitos cultivadores do caminho certo, eles ousaram espionar a montanha da Corte Dourada, então merecem morrer. Lu Zhou ficou sem palavras com essa avó, não se justifique. Este Shifu disse que não se pode matar pessoas? Matar pessoas não é a única maneira de resolver o problema, mas sempre é uma delas. Xiao Yan entendeu vagamente, o discípulo do hospedeiro está fazendo o mal, está prestes a deduzir os pontos de mérito correspondentes. Droga, pontos de mérito também podem ser deduzidos. Mesmo que Lu Zhou quisesse parecer tão estável quanto um cachorro velho, ele quase virou a mesa e xingou alto neste momento. Que diabos é isso? Ainda tem essa. Chame seus irmãos mais velhos aqui. Discípulo vai imediatamente. Lu Zhou franziu a testa e disse, sistema, eu só tenho esses poucos pontos de mérito e você ainda se atreve a deduzir. O sistema ainda não respondeu a ele, o que significa que o mérito pode ser obtido através dos discípulos fazendo boas ações, e também pode ser deduzido quando eles fazem o mal. Mas o que é considerado mal? Não muito tempo depois, Xiao Yan liderou o caminho, seguida pelos 3 discípulos malignos do Amu, Sheng, Ming Xin e Zhao Yue, abaixaram a cabeça e entraram no pavilhão demônio celestial como se nada tivesse acontecido, os 4 se curvaram simultaneamente. Shifu, digam, o que vocês fizeram agora?
A expressão de Lu Zhou não mudou. Ming Xin pareceu inocente e disse, sim, Shifu, discípulo ouviu suas palavras e sempre patrulhei a área ao redor da montanha da Corte Dourada, não fiz nada. Lu Zhou respondeu calmamente, vocês devem entender bem o temperamento deste Shifu, este Shifu odeia mentir mais do que tudo. Ao ouvirem isso, as expressões das 3 pessoas mudaram simultaneamente. O quarto discípulo Ming Xin disse apressadamente, na base da montanha ao sul apareceram alguns caçadores. Que lugar é a montanha da Corte Dourada? Como pode deixá-los caçar? Você agiu, discípulo. Discípulo sabe que errou. Discípulo deveria ter matado todos eles. Ming Xin disse apressadamente. Lu Zhou ficou sem palavras com este Ming Xin. Ming Xin continuou, a montanha da Corte Dourada é famosa em todo o mundo do cultivo, mas esses caçadores não sabem, talvez eles sejam espiões enviados pelas seitas famosas do caminho certo. Shifu deixe o discípulo ir matá-los. Ming Xin se virou para sair, Lu Zhou ficou com o rosto sombrio. Pare, Ming Xin estremeceu. Lu Zhou acariciou a barba, a reputação da montanha da Corte Dourada ainda não foi restaurada, é normal que algumas pessoas se percam, basta expulsá-los para longe, se descobrir que alguém está deliberadamente causando problemas, então você pode agir. Ming Xin e os outros 3 se entreolharam, pensando secretamente, este não é o modus operandi do Shifu, normalmente ele mataria toda a família deles, certo? Discípulo seguirá as ordens do Shifu, então os 3 saíram juntos. Lealdade de Zhao Yue 65%, Ming Xin 62%, Duamu Sheng 68%, ao saírem do pavilhão demônio celestial, a pressão sobre seus corpos também desapareceu, a quinta discípula Zhao Yue acariciou o cabelo enquanto sorria suavemente, Shifu de repente ficou gentil, não estou acostumada, irmãos mais velhos, vocês acham que Shifu ficou diferente de antes? O quarto discípulo Ming Xin se autodenominou uma pessoa que sabe analisar as coisas. Ele acariciou o queixo e disse, não entrem em pânico, e não pensem besteira. Eu caí uma vez e fiquei mais esperto. Talvez Shifu esteja testando um novo modus operandi. Duamu Sheng não se importou e desceu as escadas rapidamente. Sim, devemos apenas obedecer às ordens dele, não pensemos em outras coisas. Não muito tempo depois, Lu Zhou estava descansando no pavilhão demônio celestial, de repente ouviu o sistema lembrar, salvou 15 vidas inocentes, recompensado com 150 pontos de mérito. Recebeu 14 pessoas se curvando, recompensado com 14 pontos de mérito. Recebeu uma pessoa se curvando sinceramente, recompensado com 10 pontos de mérito. Lembrete, a reverência sincera recebe 10 vezes os pontos de recompensa de reverência normais, não pode ser aumentado. Lu Zhou imediatamente arregalou os olhos, ainda tem essa, porque não disse antes, mérito é obtido quando as pessoas se curvam. Cadê a pequena Yan-er? Algum discípulo? A pequena Yan-er saltou de fora como um passarinho. Lu Zhou disse calmamente, vá dizer aos seus irmãos e irmãs mais velhos para tratarem bem as pessoas inocentes. Tratem bem, essas palavras saindo da boca do mestre deixaram a pequena Yan-er perplexa e incrédula, vá logo, discípula. Na sede do Forte Montanha do Tigre Feroz, um subordinado correu apressadamente para relatar, Zhu Honggong, líder do forte, há uma resposta do Palácio Yan Yue. O que diz na carta? Zhu Honggong ficou extremamente feliz. O subordinado então leu a carta, a mestre do Palácio Yan Yue disse que o velho demônio da montanha Jin Ting pode matar o mestre da seita da espada celestial, Lu Shanfeng, com um único golpe, então seu nível de cultivo deve ter se recuperado, e a mestre do palácio, é incapaz de ajudar o líder do forte. A força do líder do forte é a mais fraca, você deve fugir, Ploft, Zhu Honggong caiu no chão. Vendo isso, os subordinados gritaram preocupados. Líder do forte, Zhu Honggong caiu de bruços no chão, com o traseiro para o alto, suando frio, pensando, por que isso aconteceu, mestre, como ele pôde ficar tão poderoso assim? Depois de um momento de calma, Zhu Honggong disse, não entrem em pânico, mantenham a calma, com este rei aqui, do que vocês têm medo. De volta ao pavilhão Matian, o sistema anunciou, notícia, assustou Zhu Honggong, ganhou 50 pontos de mérito. Lu Zhou ouviu o anúncio do sistema, sentindo-se perplexo. Ele não fez nada com Zhu Honggong, então por que de repente ganhou pontos de mérito? Lu Zhou olhou para o painel de informações pessoais, nome, Lu Zhou raça, humano nível de cultivo, reino da abertura misteriosa pontos de mérito, 244 vida restante, 6 meses itens, cartão de status máximo, número de Jitiandal 2, bloqueio de golpe fatal número 3, cartão passivo. Ainda o mesmo de antes, miseravelmente pouco, embora ele tenha descoberto um novo método para acumular pontos de mérito, ele tem apenas mais de 200 pontos, o que é uma gota no oceano para o shopping que vende itens de 1000 pontos ou mais. Esses poucos pontos de mérito são suficientes apenas para alguns sorteios, nada mais pode ser feito. Lu Zhou decidiu fazer um sorteio.
Sorteio, consome 50 pontos de mérito, ganhou um Bai Zé. Lu Zhou não pôde deixar de arregalar seus olhos velhos e turvos, e disse animadamente, montaria Bai Zé. O sistema disse, Bai Zé é uma montaria única, com tempo de uso permanente. Este jogo de sorteio é realmente desafiador, ele inesperadamente conseguiu sortear uma montaria tão rara. O Jitiandal anterior deve ter tido muitas técnicas, armas e até montarias raras. Afinal, ele era um grande demônio que reinou por milhares de anos, não é possível que não tenha acumulado nada. Mas quando Lu Zhou transmigrou para substituir Jitiandal, ele não tinha nada, estava pobre até a alma. Nesta terra de Daiyan, aqueles que não conseguem capturar feras demoníacas ou feras ferozes para serem suas montarias, tentam criar trenós voadores e espadas voadoras para viajar pelo ar. Mas essas coisas não são tão imponentes quanto ter uma montaria, se comparado com os tempos modernos. Bai Zé é como um supercarro luxuoso, representando status e posição de alto nível. Quanto maior o nível da besta feroz controlada, mais isso prova a força da pessoa. Lu Zhou acenou com a mão, Bai Zé recuou, Bai Zé girou como se estivesse entrando no vazio, e desapareceu em um piscar de olhos. Os 3 discípulos malignos sob a montanha viraram a cabeça para olhar para o pavilhão Matian, atordoados, pensando. Estou tendo alucinações. Agora há pouco, pareceu haver uma energia extremamente forte trazendo boa sorte. Você não está tendo alucinações, eu também vi, é o novo truque do mestre, obviamente quer esconder a energia maligna em seu corpo, eu finjo que não vi. Sim, vamos fingir que não vimos. No pavilhão Matian, Lu Zhou estava se sentindo nas nuvens por estar continuamente sorteando coisas boas. Com os pontos de mérito restantes, ele decidiu sortear novamente. Sorteio, consome 50 pontos de mérito. Obrigado por participar do sorteio, ponto de sorte mais 1. Sorteio, consome 50 pontos de mérito. Obrigado por participar do sorteio, ponto de sorte mais 1. 2 vezes seguidas sem sorte. Você me deixou provar frutas deliciosas e agora está começando a me explorar? Lu Zhou estava sem palavras. Sorteio, consome 50 pontos de mérito, obrigado por participar do sorteio, ponto de sorte mais 1. Depois de um tempo, restaram apenas 44 pontos, não o suficiente para um sorteio. Lu Zhou fechou relutantemente a função de sorteio. Como esperado, tudo é uma jogada, mas ele não estava muito desapontado ou arrependido. Em geral, o resultado ainda foi muito rico. Em 4 sorteios ele conseguiu uma montaria Bai Zé, um ótimo negócio, perto do sopé da montanha Jinting. 3 homens de meia idade estavam cavalgando em direção à montanha Jinting, à frente é a montanha Jinting. Também é o covil do velho demônio mais famoso do mundo do cultivo, que faz as pessoas tremerem de medo. Gerente, porque o chefe do clã insistiu em enviar o jovem mestre para a montanha Jinting para se tornar um discípulo, a reputação deste lugar não é nada boa. Você acha que o chefe do clã queria fazer isso? Este velho demônio mata pessoas sem piscar. O chefe do clã teve que tomar a iniciativa de enviar Yan-Er para se tornar um discípulo, esperando que este velho demônio desse uma chance a Yan-Er para ajudar nosso clã a superar a grande calamidade. O gerente que cavalgava na frente balançou a cabeça impotente, esperando que fosse assim. Ouvi dizer que alguns dias atrás, o velho demônio usou sua força para forçar a retirada dos 10 maiores especialistas e matou o mestre da seita da espada celestial, Lu Shanfeng, com um único golpe. Se o velho demônio estiver disposto a ajudar, a família Shu certamente poderá superar a calamidade. As 3 pessoas continuaram cavalgando para frente. Ao entrar na floresta, uma sombra negra como um fantasma flutuou no ar, e uma voz aterrorizante soou: quem ousa entrar na montanha Jinting? As 3 pessoas desmontaram imediatamente e se ajoelharam sobre um joelho. A família Shu da cidade Anyang pede para ver Zhu Wei, o especialista do pavilhão Matian. O gerente engoliu em seco, suor frio escorrendo por suas costas. A figura de Ming Xin de repente voou do céu, criando rastros de imagens residuais no ar. Xuan da cidade Anyang. Duamu Sheng e Zhao Yue estavam de pé nos lados esquerdo e direito das 3 pessoas, alinhados em linha reta. As 3 pessoas ajoelhadas no chão arregalaram os olhos, seus lábios tremiam. Todos ouviram dizer que os demônios na montanha Jinting eram extremamente assustadores. Agora que os encontraram, viram que era verdade. Duamu Sheng disse: quarto irmão, a família Shu na cidade Anyang é a família da irmã júnior mais nova. Ming Xin assentiu. Eu entendo, ainda bem que sou inteligente, seguindo o novo truque do mestre. Agora não podemos matá-los, mas sim tratá-los bem, ainda mais que são a família da irmã júnior mais nova. Zhao Yue concordou, o quarto irmão está certo. Os 3 membros da família Shu se entreolharam, sem entender nada. Ming Shiren sorriu, deu um passo à frente e ajudou Shu Guanxi a se levantar. Essa ação o assustou. Cheio de dúvidas, Ming Shiren disse rapidamente: não precisa de tanta formalidade, levante-se logo.
Shu Guanxi pensou cuidadosamente, sentindo que definitivamente havia uma faca escondida no sorriso dele, então ficou ainda mais cortês. Não ouso, o que eu disse estava errado. Vocês são parentes da jovem irmã Júnior, então são pessoas da família. Pessoas da família não precisam de tanta formalidade. Venham, 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 levantem-se logo. Os três acenaram apressadamente com as mãos, em uníssono. Não ousamos, Ming Shiren ergueu as sobrancelhas. Se não bebem a bebida oferecida, então gostam de beber a bebida forçada. Rápido, todos vocês subam a montanha para mim, esperem para serem punidos. Duamu Sheng e Zhao Yue ficaram atônitos. Não olhem para mim assim, eu também não tenho escolha. As novas táticas do mestre são realmente difíceis de lidar, em Matiange. Jin Ting Shan, mestre, a família Shu da cidade de Anyang pede para vê-lo. A família Shu é parente da pequena Yan-er. A imagem de 5 anos atrás, quando ele aceitou a pequena Yan-er como discípula na cidade de Anyang, apareceu em sua mente. A família Shu, na verdade, se originou do sobrenome Shu, ambos os sobrenomes originalmente eram da mesma família. Lu Zhou acariciou o queixo e disse, deixem-nos entrar, e a propósito, chamem a pequena Yan-er para cá. Sim, não muito tempo depois, os 3 discípulos problemáticos levaram o povo da família Shu para Matiange. Xiao Yan-er recebeu a notícia e correu imediatamente. As 3 pessoas da família Shu não esperavam poder entrar em Matiange tão facilmente. Quanto mais fácil, mais ansiosos e inquietos ficavam. Quando viram o velho Lu Zhou, suas pernas tremiam, e eles não ousavam fazer nenhum movimento desrespeitoso. Saudações, chefe da seita. O administrador da família Shu se ajoelhou no chão, e os outros 2 também se ajoelharam. O olhar de Lu Zhou varreu os 3, e ele disse calmamente, este velho estabeleceu uma regra, qualquer um que entrou para Matiange não pode se comunicar com seus parentes e amigos antigos. Pequena Yan-er, você ainda se lembra? Xiao Yan-er ouviu isso e disse apressadamente. Discípula se lembra claramente, a discípula irá mandá-los embora imediatamente. O administrador da família Shu virou a cabeça para olhar para Xiao Yan-er. Com o rosto cheio de suor e lágrimas escorrendo pelo rosto, jovem senhorita, eu sou Xuan. Quando Xiao Yan-er deixou sua casa, ela tinha apenas 10 anos de idade. 5 anos se passaram, e era normal que sua memória estivesse um pouco confusa. Xiao Yan-er olhou surpresa para o homem de meia idade à sua frente. Xuan imediatamente começou a chorar, jovem senhorita. Finalmente consegui te ver, a família Shu está em apuros, o mestre e a senhora também estão em apuros. Enquanto falava, ele chorava e assoava o nariz. Nesses 5 anos, ela também sentia falta de seus pais biológicos. O velho demônio também a amava muito e não a mimava. Duamu Sheng, Ming Shiren e Zhao Yue pareciam desdenhosos. Um homem adulto chorando tanto, realmente perdendo toda a compostura. Duamu Sheng disse em voz grave, que audácia. Xuan parou de fungar, ele curvou a cabeça nervosamente e ansiosamente. Zhao Yue sorriu e disse, este é Matiange, não é lugar para você chorar e lamentar, pequena irmã Júnior, se não fosse por respeito ao fato de que eles são seus parentes, esta irmã mais velha já teria costurado sua boca com um grampo de cabelo dourado há muito tempo. Xiao Yan-er se ajoelhou no chão. O mestre Lu Zhou parecia muito calmo, sem mostrar nenhuma emoção. O quarto discípulo, Ming Shiren, olhou ao redor e então juntou as mãos e disse, mestre, as regras são estabelecidas por você, os parentes da pequena irmã Júnior também são os parentes de nós, irmãos e irmãs mais velhos. Se os parentes estão em apuros, se não ajudarmos, então somos piores que porcos e cachorros. Zhao Yue também concordou. Duamu Sheng disse, o quarto irmão Júnior está certo, eu também acho. Vendo seus 3 irmãos e irmãs mais velhos falando por ela, Xiao Yan-er se sentiu surpresa. Lu Zhou assentiu levemente e abriu a boca para dizer, crianças são fáceis de ensinar, não é em vão que este professor os ensinou. Seus olhos varreram os 3 discípulos problemáticos. A lealdade deles aumentou em 5 pontos, quase atingindo 70%. No entanto, Matiange não se envolverá em tudo, Ming Shiren disse. Sim, mestre, como Sua Majestade Divina pode se preocupar com esses assuntos triviais? Zhao Yue revirou os olhos para ele. O quarto irmão sênior não é apenas bom em análise, mas suas habilidades de bajulação são ainda melhores do que as pessoas comuns. Xiao Yan-er piscou para Xuan. Xuan disse apressadamente. Toda a família Shu, cerca de 10.000 pessoas, vive na cidade de Anyang. Sempre fomos muito ordeiros, e apenas fazemos negócios com pessoas comuns. Nos últimos anos, estivemos seguros e sãos. A família Shu tem mais de 1.000 bocas para alimentar e todos consideram isso como um meio de vida. Há um mês, a caravana da família Shu passou por Rigu. Eles encontraram um grupo de bandidos que roubaram. A família Shu não queria causar problemas, então entregou uma grande quantia de dinheiro aos bandidos.
Inesperadamente, esses bandidos queriam mais e mais, correram a noite toda para a cidade de Anyang, atacaram a mansão Shu e capturaram mais de 100 membros da família Shu como reféns. Xiao Yan'er franziu a testa levemente, este assunto não era grande nem pequeno. Zhao Yue sorriu e disse, é apenas um bando de bandidos, porque não foram denunciá-los às autoridades, o velho também pensou assim. Mas assim que as autoridades ouviram que eram bandidos de Rigu, mandaram o velho embora e não ousaram se envolver, esses bandidos são tão poderosos, Zhao Yue desprezou. Xuan disse ansiosamente, ouvi dizer que por trás desses bandidos há cultivadores como apoio, não é de admirar, o início e o fim da história ficaram claros, e os olhos de todos se concentraram em Lu Zhou. Pelo costume do velho, ele nunca deixaria a seita demônio celestial se meter nesse tipo de coisa, mas as coisas mudaram. E ainda mais considerando que isso envolve a irmãzinha Júnior que o Shifu mais ama, então, sem esperar o Shifu falar nada. Ming Xiyin deu um passo à frente e falou com justiça e naturalidade, Shifu, deixe esse assunto comigo. Aqueles bandidos se atreveram a sequestrar a família da irmãzinha Júnior, não podemos deixá-los escapar. Eu vou resolver isso direitinho. Duamu Sheng e Zhao Yue ficaram sem palavras ao ouvir isso, pensando, Lao Si, você é muito cara de pau. Ao ouvir isso, Xian ficou extremamente feliz, como se estivesse sonhando, isso está sendo muito mais fácil do que ele imaginava. Lu Zhou também estava pensando. Com sua força atual, se meter nos assuntos dos cultivadores seria como arrumar encrenca para si mesmo, mas se deixar os discípulos fazerem, ele ainda ganha pontos de mérito. É a combinação perfeita. Shifu, por favor, deixe este discípulo compensar pelos meus erros do passado. Antes, este discípulo tinha muitos pecados, agora a família da irmãzinha Júnior está em perigo, como este Xixiong pode ficar parado sem fazer nada? Mesmo que o Shifu esteja me punindo, a situação é especial, então peço a permissão do Shifu. Cada palavra de Ming Xiyin exalava o estilo dos justos do caminho reto, abrindo os olhos de Duamu Sheng e Zhao Yue, as habilidades de atuação de Lao se melhoraram tanto quando. Lu Zhou olhou para Ming Xiyin e disse calmamente. Isso era para ser resolvido pela própria Xiao Yan'er, mas Yan'er ainda é jovem e não tem moderação, já que você, como Xixiong, está disposto a ajudar, então eu deixo esse assunto com você, este discípulo certamente completará a tarefa. Ming Xiyin ficou extremamente feliz, eu te dou 3 dias, 3 dias? Shifu, isso não é um pouco demais? Ming Xiyin tentou barganhar. Zhao Yue riu e disse, Xixiong, afinal você é um especialista no reino da corte divina, se fosse eu, 2 dias seriam suficientes, desde quando você ficou tão inseguro? Ah, é mesmo, Xixiong e Shide são como irmãos, e você está me apunhalando pelas costas. Que feio, agora vá trabalhar, Lu Zhou acenou com a mão. Obedecerei às ordens do mestre, a razão para dar um limite de tempo de 3 dias é porque ele não quer que esses discípulos fiquem muito livres e esqueçam os assuntos sérios. Se durar muito, levará a uma pilha de outras coisas, não será fácil terminar na hora. Jing, anúncio da missão bem-sucedido. Salvar a família Zi, prazo da missão, 3 dias. Executor, Ming Xiyin. Tempo restante, 2 dias e 23 horas, Lu Zhou estava atordoado, ele ainda pode anunciar missões no quadro de missões. De fato, uma nova entrada apareceu que é anunciar missões, e a primeira linha declara claramente, salvar a família Zi, executor Ming Xiyin, contagem regressiva. Xiao Yan'er ajoelhou-se e disse, obrigado Shifu. Os 3 de Xian também se ajoelharam e agradeceram. Jing, você recebeu a adoração sincera de 3 pessoas, recompensa de 30 pontos de mérito. Xiao Yan'er, leve-os para baixo da montanha. Sim, Xiao Yan'er queria dizer alguma coisa, mas hesitou. Lu Zhou viu sua expressão e disse, seu Xixiong mais velho, embora goste de vagar pelo mundo florescente, sempre leva as coisas a sério e sabe usar a cabeça, com sua personalidade, ele resolverá o problema em menos de um dia, não precisa se preocupar. Este discípulo entende. Duamu Sheng e Zhao Yue ficaram chocados ao mesmo tempo, Shifu obviamente sabe que Lao Si vai se divertir por mais 2 dias, tudo está em suas mãos. Lao Wu, como Shifu, darei a você 2 dias. Para você ir ao Portão da Espada Celestial para investigar a situação do discípulo sênior do Portão da Espada Celestial, Zhou Qifeng. Zhao Yue ficou muito feliz ao ouvir isso e disse, este discípulo obedece, este discípulo certamente completará a missão. Jing, anúncio da missão bem-sucedido, investigar Zhou Qifeng do Portão da Espada Celestial, prazo, 2 dias, Lu Zhou serviu chá com uma mão e murmurou, se for para instigar, é natural investigar cuidadosamente. Na manhã seguinte, Lu Zhou estava tomando sol. Não precisa cultivar técnicas para toda a vida, sua vida se torna maçante, como um velho caipira sentado na frente do pavilhão tomando sol.
O terceiro e nono discípulos estão do lado de fora como guardiões. Depois que o ataque de Zhou Qifeng ao Shifu ocorreu, os dois não ousaram ser descuidados. Embora todos acreditem que Lu Zhou tem força suficiente para impedir assassinos, é por causa da negligência deles que esses ladrões conseguiram invadir a montanha do Pavilhão Dourado. Xiao Yan'er não pôde deixar de perguntar: Shifu, o Xixiong mais velho realmente não terá problemas, certo? Lu Zhou sorriu levemente enquanto bebia suco de laranja. Fique tranquila, o terceiro discípulo, Duan Musheng, disse ao lado. Irmãzinha Júnior, embora Lao se goste de se divertir e às vezes pareça não ser confiável, ele sempre faz o possível quando trabalha. Você pode ficar tranquila sobre isso. Sim, só tenho medo que o Xixiong mais velho se esqueça das coisas sérias enquanto se diverte. Duan Musheng disse: se ele ousar esquecer, não precisa do Shifu agir. Eu como Xixiong também não o deixarei escapar. Duan Musheng é na verdade um executor da lei. Xiao Yan'er disse para si mesma: seria bom se o sétimo Xixiong estivesse aqui. Duan Musheng lembrou: irmãzinha Júnior, não diga bobagens, trair a seita do mestre é um grande pecado, mencionar ele na frente do mestre é pedir para ser repreendida. Xiao Yan'er também percebeu que havia dito algo errado e rapidamente mostrou a língua. Lu Zhou balançou a cabeça. Tudo bem, Lao Kei é bom em planejar, ele é realmente um talento raro, mas essa pessoa é muito insidiosa, muitas vezes prestando atenção a pequenas coisas, e sua mentalidade é suspeita sem motivo. Ele não pode ir longe. Uma personalidade como essa lembrou Lu Zhou de Cao Cao. Sucesso ou fracasso está ali. A Shiji enviou uma carta. Xiao Yan'er apontou para o pombo-correio que acabava de aparecer no horizonte. Este pombo-correio não é um pombo-correio comum, mas foi cultivado pela montanha do Pavilhão Dourado, e todos eles são pássaros mutantes que são nutridos com poder espiritual. Alguns pombos-correio poderosos até se transformaram em uma espécie de besta feroz no mundo de Dayuan, e entre as bestas ferozes selvagens, existem muitas espécies que são ainda mais rápidas que os pombos-correio, como gansos selvagens. Águias, o pombo-correio colocou a carta na palma da mão de Xiao Yan'er. Xiao Yan'er virou-se e ofereceu a carta a Lu Zhou. Shifu, Lu Zhou ordenou. Leia. Sim, Xiao Yan'er abriu a carta e leu. Shifu, após o incidente dos 10 grandes clãs cercando a montanha do Pavilhão Dourado, Lu Shanfeng do Portão da Espada Celestial morreu porque queria competir pela posição de mestre do clã. Então o Portão da Espada Celestial agora está um caos. Zhou Qifeng não assumiu a posição de mestre do clã depois de retornar ao Portão da Espada Celestial. O mestre do clã anterior, Lu Xingkong, se fechou para o mundo. Este discípulo acredita que Lu Xingkong está tentando romper com o reino da Dao unificado do reino do espírito primordial. Ontem à noite, quando este discípulo foi investigar as notícias, descobri que Zhou Qifeng tinha intenções traiçoeiras. Lu Zhou balançou a cabeça e disse: a velocidade está um pouco lenta. Escreva uma carta para Zhao Yue, para que ele possa dar uma mão, se necessário. Sim, Duan Musheng perguntou, com as mãos em concha e uma expressão de dúvida. Mestre, Zhou Qifeng é apenas um cultivador que acabou de entrar no reino da corte divina, e ainda por cima é nosso inimigo mortal. Por que devemos ajudá-lo? Lu Zhou não respondeu à pergunta dele. Enquanto a lealdade deles não chegasse a 80%, ele ainda precisava ter cuidado. Vendo que o mestre não disse uma palavra, Duan Musheng virou a cabeça sem jeito, não ousando continuar a questionar. Ming Xian completou a tarefa declarada pelo anfitrião. Detalhes da missão: salvou 105 pessoas da família Shu, obteve 1050 pontos de mérito, recebeu a reverência devota de 105 pessoas, obteve 1050 pontos de mérito, matou 82 bandidos, obteve 820 pontos de mérito. Ao ouvir o aviso do sistema, Lu Zhou não pôde deixar de se surpreender. Será que esta é a maneira correta de usar o sistema? Apenas uma tarefa simples e ele obteve tantos pontos de mérito. Adicionando os pontos restantes de antes, ele agora tem 2.904 pontos. Mestre, o quarto irmão sênior enviou uma carta de volta. Xiao Yan'er voou para o ar tão rápido quanto um raio. Leia, este discípulo teve a sorte de não desonrar a ordem, salvou os membros do clã Shu e matou os bandidos. Além disso, este discípulo descobriu que os cultivadores por trás desses bandidos parecem estar relacionados à fortaleza da Montanha do Tigre Poderoso do oitavo irmão sênior. Este discípulo investigará isso a fundo. A frase anterior era um relatório de missão, a seguinte estava claramente procurando uma desculpa para brincar por 2 dias. Lu Zhou estava de bom humor, então, naturalmente, não discutiu com ele. Querer que o cavalo corra sem lhe dar grama é realmente um absurdo. Xiao Yan'er disse com raiva: mestre, o quarto irmão sênior disse que isso está relacionado ao oitavo irmão sênior. Como o oitavo irmão sênior poderia fazer tal coisa?
Duamu Sheng disse, o oitavo irmão sênior é um especialista no reino da corte divina, afinal, ele não se envolveria em assuntos mundanos. Eu suspeito que aqueles cultivadores estejam usando o nome do seu irmão sênior para cometer atos cruéis. Dito isso, Lu Zhou assentiu, e, independentemente de ter sido ele quem causou isso ou não, deixe o quarto irmão sênior investigar um pouco. Com o mestre tendo falado, os discípulos, naturalmente, não tinham mais objeções e assentiram em concordância. À tarde, no Motiange, Lu Zhou não recebeu a notificação de que a missão relacionada a Zhou Jifeng havia sido concluída, então ele retornou ao Motiange. Lu Zhou ordenou ao sistema abrir loja, comprar corpo de Dharma Liang Huasheng. Ele verificou seus pontos de mérito, 2.904 pontos. Gasto de 1.000 pontos de mérito, obteve o corpo de Dharma Liang Huasheng, todos os atributos aumentaram em 10%. Assim que recebeu o corpo de Dharma, Lu Zhou sentiu seu nível de cultivo disparar rapidamente, subindo do reino Tongshuan, orifício do coração, para o reino Tongshuan, orifício da boca. Os benefícios do corpo de Dharma não pararam por aí. A energia em seu dantian e meridianos fluía como um rio ininterrupto. Em apenas um instante, ele subiu do reino Tongshuan, orifício da boca, para o orifício do nariz, e então saltou diretamente para o orifício do olho. O reino Tongshuan, que consiste em 5 orifícios, agora tinha 4 orifícios abertos, e ele sentiu todo o seu corpo transbordar de energia. Lu Zhou estava extremamente satisfeito, balançando a cabeça. Com essa velocidade de progresso, ele temia que ninguém jamais pudesse se comparar a ele. Comprar 2 cartões de inversão. Gasto de 1.000 pontos de mérito. Obteve 2 cartões de inversão. Usar. Um redemoinho parecia surgir no céu acima do Motiange. A força vital de todas as direções foi sugada pelo redemoinho invisível e penetrou no corpo envelhecido de Lu Zhou. A força vital brilhava, e os cabelos pretos em sua cabeça gradualmente aumentaram. Os 2 cartões fizeram Lu Zhou rejuvenescer 600 dias. Talvez, durante este tempo, ele tenha se acostumado com os movimentos lentos de um corpo frágil e velho, então, ao rejuvenescer 600 dias, ele sentiu uma clareza mental e um espírito renovado. Não era muito óbvio, mas trazia uma sensação agradável. Em todo este planeta, ninguém poderia desfrutar de uma experiência de rejuvenescimento como a dele. Este era o sentimento atual de Lu Zhou. Num piscar de olhos, ele já havia gastado 2.000 pontos de mérito, dinheiro que não para na mão, mesmo. Usar o sorteio da sorte. Gasto de 50 pontos de mérito. Obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais 1. Usar o sorteio da sorte. Gasto de 50 pontos de mérito. Obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais 1. Ele usou o sorteio 5 vezes, mas só aumentou os pontos de sorte, e o sistema ainda zoou. Obrigado por ter sorteado 5 vezes consecutivas. Lu Zhou pausou o sorteio e olhou para o painel de informações pessoais. Nome, Lu Zhou. Raça, humana. Nível de cultivo, reino Tongshuan, orifício do olho. Corpo de Dharma, Liang Huasheng. Pontos de mérito, 654. Tempo de vida restante, 1.209 dias. Itens, cartão de estado supremo X2, bloqueio crítico X3, passiva Bais. Lu Zhou murmurou para si mesmo. Olhando para este painel, ele sentiu que os pontos de mérito obtidos ao completar as missões não eram tão abundantes quanto imaginava. Lu Zhou deu uma olhada rápida nas técnicas de cultivo e armas na loja. O mais barato exigia pelo menos 1.000 pontos de mérito, então Lu Zhou não continuou a gastar os pontos de mérito restantes. Ele pretendia dar mais missões aos discípulos para aumentar sua própria expectativa de vida, e depois, quando acumulasse muitos pontos de mérito, comprar técnicas de cultivo ou armas que valessem a pena. Em suas memórias, este mundo era excessivamente perigoso. Com seu nível de cultivo atual, seria muito difícil se proteger se ele deixasse a Jin Tingshan. Por enquanto, ele só podia sentar-se quieto na montanha para que esses discípulos o protegessem. Nada sério aconteceria, mas é claro que ele também tinha que se precaver contra a rebelião desses discípulos. Com 5 discípulos já tendo partido, ele precisava ter ainda mais cuidado com os 4 restantes. Felizmente, ele ainda tinha o cartão de estado supremo e o bloqueio crítico. Mesmo que eles quisessem virar o céu, ele conseguiria resistir. Yuan-er, Vupt, a figura de Yuan-er apareceu silenciosamente diante dele como um espírito. Curvando-se, mestre me chamou. Traga os 4 tesouros do estúdio do Motiange para cá. Nota, os 4 tesouros do estúdio incluem papel, pincel, tinta e pedra de tinta. Ah, mestre, o senhor nunca escreveu antes. Eu sempre escrevia por você. Hoje o senhor quer escrever por si mesmo. Essa garotinha. O mestre precisa da sua supervisão para fazer as coisas. Xiao Yuan-er mostrou a língua. Este discípulo irá imediatamente. Não muito tempo depois, Xiao Yuan-er trouxe os 4 tesouros do estúdio, colocando-os na frente de Lu Zhou. Então, ela ficou respeitosamente de lado como uma serva, observando o mestre. Ela realmente queria ver o que ele ia fazer.
Vendo que o mestre não tinha intenção de expulsá-la, ela se atreveu a se aproximar um pouco mais. Mestre, deixe-me moer a tinta para o senhor. Xiao Yuan'er teve uma pequena ideia, ajoelhou-se ao lado da mesa de chá e começou a moer a tinta cuidadosamente. Em sua vida anterior, Lu Zhou foi um estudante respeitável do departamento de literatura. Quando estava livre e não tinha nada para fazer, ele praticava caligrafia e até ganhou um prêmio de caligrafia na escola. Para ele, escrever não apresentava nenhuma dificuldade. Ele pegou o pincel de escrita, mergulhou-o na tinta e, na página branca imaculada, escreveu cada nome: Yu Zhengai, Yu Shangrong, Duamu Sheng, Ming Xiyin, Zhao Yue, Ye Changxin, Xiu Uya, Zhu Honggong, mais Yuan'er. Escrevendo de cima para baixo em ordem hierárquica, estes eram os 9 discípulos que o grande demônio Ji Tiandao usou o sistema para treinar e transformar em 9 demônios notórios, cujos crimes chocaram o mundo inteiro. Olhando para esta lista, Lu Zhou caiu em profunda reflexão. Até mesmo o discípulo mais jovem já era um especialista no reino da corte divina, então quão forte seria o nível de cultivo do primeiro discípulo? Será que ele superaria Ji Tiandao? Se sim, com a intenção assassina de Yu Zhengai e Yu Shangrong, como eles poderiam permitir que o velho demônio Ji Tiandao continuasse a existir neste mundo? Além disso, Ji Tiandao deveria saber claramente que cada discípulo viu que ele ensinou era como um lobo e um tigre. Certamente chegaria o dia em que eles o trairiam. Desde o início, ao ensiná-los, será que ele não deixou para trás alguns truques ou trunfos para esmagar seus discípulos malignos? Tudo isso era digno de reflexão. As memórias ausentes em sua mente eram as lembranças-chave que o impediam de descobrir a verdadeira razão por trás de tudo. Ji Tiandao, você tem algum item salva-vidas? Enquanto Lu Zhou estava em profunda reflexão, Xiao Yuan'er estava exclamando na frente dele. Com o rosto cheio de adoração, a caligrafia do mestre é tão linda, porque o senhor escreveu meu nome. Lu Zhou suspirou. Este mestre está refletindo, auto-refletindo, como pessoa. É preciso sempre refletir sobre si mesmo. Este mestre ensinou 9 discípulos, mas eles cometeram todo tipo de maldade em todos os lugares, causando queixas de todos. Talvez este mestre estivesse errado antes. Lu Zhou dizia coisas bonitas com a boca, mas em seu coração estava pensando, me criticar, e o que há de errado nisso? O erro é de Ji Tiandao. Se o superior não é justo, os subordinados se desmandam. Basta olhar para esses discípulos, a qualquer coisinha já querem matar a família toda dos outros. Como mestre, ele deveria sentir vergonha. Mestre, então por que o Senhor aceitou a nós como discípulos, e só aceitou 9, com as suas habilidades? Bastaria expandir o Motian-Ge, e então os discípulos e descendentes na Jinting Shan chegariam aos milhões. Quem ousaria desobedecer ao Senhor? As seitas ortodoxas renomadas também não ousariam mais subir a montanha para nos desafiar. Quem não o respeitar, basta dar uma ordem, e seus discípulos e descendentes podem subjugá-los. Naquela hora, aqueles que me seguem vivem, aqueles que me desafiam morrem. Quão bom seria isso? Lu Zhou ergueu sua mão enrugada, prestes a dar um peteleco na testa de Xiao Yuan'er. Xiao Yuan'er não se atreveu a se esquivar, apenas encolheu o pescoço e fechou os olhos, esperando a bronca. Mas a mão de Lu Zhou parou no meio do caminho. Ele colocou a mão na cabeça dela, acariciando suavemente. Pequena, porque sua mente está sempre cheia de pensamentos de assassinato. Você já esqueceu os ensinamentos do seu mestre? Discípula não ousa. HMPH, seu mestre sempre disse que matar não é a única maneira de resolver problemas. Seu mestre não nega o ato de matar, mas devemos ver se é necessário ou não. Por exemplo, aqueles cidadãos comuns que não têm poder algum, que trabalham duro a vida toda, não competem por poder ou influência, apenas querem viver em paz. Que razão você tem para matá-los? Xiao Yuan'er balançou a cabeça. Outro exemplo é quando o quarto ancião foi salvar centenas de pessoas da família Zi. Se aqueles bandidos tivessem sido como vocês e tivessem matado toda a família Zi diretamente, você teria tido a chance de salvar seus parentes. Aqueles bandidos realmente merecem morrer. Mas o objetivo dos bandidos é buscar riqueza, não matar. Então, qual é o nosso objetivo? Xiao Yuan'er respondeu cuidadosamente. É cultivar, romper o reino da alma nascente, entrar no reino mais elevado, alcançar a iluminação, vida eterna. Muito bem, então você deve se esforçar para cultivar. Discípula parece ter entendido um pouco. É bom que você tenha entendido. Xiao Yuan'er assentiu, entendendo mais ou menos, e então, como se tivesse pensado em algo, ela disse, mestre vai continuar aceitando discípulos. O olhar de Lu Zhou pousou no papel que ele acabara de escrever. Então é isso, Xiao Yuan'er. Por que você perguntou ao seu mestre por que ele aceitou discípulos? Qual você acha que é o motivo? É porque nosso talento é muito bom. Cada um de nós é um gênio no cultivo, Xiao Yuan'er disse com confiança. Lu Zhou balançou a cabeça. Olhe atentamente para este papel. Qual é o significado dos seus nomes? Xiao Yuan'er pensou por um longo tempo, mas não conseguiu ver nenhum significado. Então ela balançou a cabeça.
Lu Zhou riu alto, em seu coração zombando daquele cara do destino celestial, que cara sem vergonha. Hai Shang Sheng Ming Yue, Tian Diagong Sei Shi, significa, a lua brilhante nasce sobre o mar, e todos no mundo compartilham este momento. Estas são as duas primeiras linhas do poema, olhando para a lua e sentindo falta de alguém distante, de Zhang Jiulin da dinastia Tang. Xiao Yan ainda estava confusa, sem entender nada, mas ao ouvir as duas linhas do poema, ela bateu palmas e disse, que belo poema, depois de bater palmas. Xiao Yan pareceu ter entendido alguma coisa, e seus olhos se voltaram para os 9 nomes no papel branco. Essas duas linhas do poema não foram formadas pelos 9 nomes dos discípulos. Mestre aceitou os discípulos por causa deste poema, mas parece que está faltando uma palavra. Xiao Yan coçou a cabeça, sentindo um pouco de incredulidade. Lu Zhou também não conseguia acreditar que aquele cara do destino celestial fosse esse tipo de pessoa, realmente faltava uma palavra entre os discípulos. Se aquele cara do destino celestial aceitou discípulos com base neste poema, então é óbvio que o critério dele não era nenhum talento extraordinário, mas sim os nomes deles. Só que Lu Zhou procurou em sua memória, e este mundo não parecia ser o mundo de sua vida anterior, então de onde veio este poema? Será que aquele cara do destino celestial também é um transmigrador? Ao mesmo tempo, as pessoas olharam para o céu e viram algo passando rapidamente, então se perguntaram curiosamente. Olha, o que é aquilo, um imortal, um homem-pássaro? O quarto discípulo, Ming Xin, voava no ar, seus olhos observando os céus e a terra, seu rosto cheio de satisfação. Finalmente consegui sair da montanha do pavilhão dourado uma vez, tenho que me divertir muito. A figura de Ming Xin passou voando sobre a cidade de Zhengzi, fazendo com que os cidadãos abaixo gritassem em voz alta. Um monte de formigas, e ainda estão surpresas. Hoje o jovem mestre está de bom humor, vou procurar algumas belezas. Assim que ele estava prestes a descer, de repente se lembrou das palavras de seu mestre, e rapidamente parou, pensando consigo mesmo. Esquece, o mestre ultimamente gosta de inovações, é melhor agradar ao velho, Kog, então terei que ser uma boa pessoa e recompensar vocês com o ouro, prata e joias daqueles bandidos. Ming Xin abriu sua bolsa de brocado e a esvaziou. Em uma rua na cidade de Zhengzi, notas de banco, ouro, prata e joias caíram no chão como chuva. Haha, o jovem mestre também quer ser um magnata jogando dinheiro uma vez. Ming Xin originalmente queria pegar o dinheiro para desfrutar de beldades, mas agora que não vai, guardar o dinheiro é inútil, e ele não sente falta de dinheiro para gastar. As pessoas na cidade evitaram os objetos estranhos que estavam caindo. Tem algo caindo, saiam da frente. Quando viram claramente que o que estava no chão era ouro, prata e joias, todos correram para pegar. É ouro, notas de banco. Em um instante, o dinheiro foi todo recolhido, as pessoas olharam para o céu e viram uma figura passando ao longe, e todos se ajoelharam no chão para adorar. Obrigado, Bodhisattva vivo, obrigado, céus. Justamente quando Xiao Yan estava massageando os ombros de Lu Zhou na cadeira de balanço, o sistema notificou, Jing, recebeu a adoração sincera de 35 pessoas, ganhou 350 pontos de mérito. Lu Zhou assentiu levemente e sussurrou, crianças são realmente fáceis de ensinar, mestre, o que você disse? Um tempo depois, Ming Xin não foi procurar flores e salgueiros, mas continuou voando para o oeste, ele voou por meio-dia antes de pousar em uma floresta fora da cidade de Izhou. A Cordilheira do Tigre Furioso deve estar aqui. Ele pegou um mapa em seu peito, olhou atentamente por um momento e então o guardou. Paisagem deslumbrante, tranquila e isolada. A névoa pairando vagamente como se estivesse escondida, revelando uma sensação de perigo. Qualquer canto pode repentinamente revelar feras ferozes e aterrorizantes, mas essas coisas não têm poder de intimidação para os especialistas do reino da Corte Divina. Feras ferozes comuns não têm como resistir aos especialistas do reino da Corte Divina. Oitavo, seu irmão mais velho está aqui para te visitar. Enquanto falava, ele caminhava, 10 metros a cada passo, entrando na cordilheira da floresta como um fantasma. Na Cordilheira do Tigre Furioso, o chefe do acampamento, Zhu Hongong, estava atordoado, caindo no sono. Chefe, um cultivador está pedindo para vê-lo do lado de fora do acampamento. Mande-o embora, não perturbe o sono do velho. Não tenho dormido bem nos últimos dias, tenho que estar sempre nervoso e ansioso, finalmente consegui ter um sono tranquilo. O subordinado continuou a relatar, aquela pessoa disse que diz o quê? Castre-o e dê para as feras ferozes comerem. Hahaha, uma risada alta veio de fora, as ondas sonoras abalaram todo o acampamento, isso obviamente foi feito por um cultivador com um nível de cultivo poderoso. Zhu Hongong de repente abriu os olhos, sua boca torta, será que o velho mestre veio limpar a casa? Ai, mãe, suas pernas ficaram fracas e ele caiu da cadeira.
Haha, oitavo, por que você está tão assustado? A figura de Ming Xian entrou repentinamente no bando de bandidos da Cordilheira do Tigre Furioso. Apesar da maioria serem cultivadores, como poderiam resistir a alguém tão poderoso quanto Ming Xiren? Xixiong, Zhu Hongong deu uns tapinhas no peito, soltando um suspiro de alívio. Ufa, achei que o velho mestre tivesse vindo, no fim das contas, é o quarto Xixiong. Você ainda tem a cara de pau de me chamar de Xixiong. Zhu Hongong soltou uma risadinha. Hehe, Xixiong veio até mim para se juntar ao covil do tigre feroz? Eu sempre disse que a montanha da Corte Dourada não era lugar para se viver, aquele lugar não é pra gente. É só você vir, que eu te dou o cargo de vice-chefe do covil. Ming Xiren não era tão fácil de enganar assim, ele logo disse, para com isso, oitavo, Zhu Hongong ficou sem entender nada. Ah, você acha mesmo que eu ia querer me juntar a esse seu chiqueiro? Nem morto, Ming Xiren caminhou arrogantemente, os discípulos do covil parados dos lados tentaram impedi-lo. Mas foram encarados por ele e recuaram vários passos, apavorados. Ming Xiren foi até Zhu Hongong e o repreendeu, sai da frente. Zhu Hongong imediatamente ordenou que seus subordinados se afastassem, saiam da frente. Eles obedeceram como cachorrinhos, dizendo sim, sim. Então, Zhu Hongong se virou para Ming Xiren, rindo com um hehe, por favor, Xixiong, sente-se. Ming Xiren logo disse, tenho uma missão para você, vim até aqui para investigar. Missão? Que missão? Zhu Hongong ficou imediatamente apavorado. Ming Xiren sentou-se na cadeira do chefe do covil, com um olhar arrogante, e disse, o caso do sequestro e extorsão do pessoal da família Shu na cidade de Anyang, foi você quem fez. De jeito nenhum, não tenho nada a ver com isso. Ming Xiren insistiu na pergunta, é sério que não tem nada a ver. Zhu Hongong levantou 3 dedos, jurando, juro, a família Shu é parente da pequena Shimei, eu teria que ser muito animal para sequer pensar em tocar na pequena Shimei. Eu já matei todos aqueles bandidos, o cúmplice deles era um cultivador no reino da condensação da consciência, que antes de morrer revelou o covil do tigre feroz, será que estou te acusando injustamente? Zhu Hongong franziu a testa ao ouvir isso e disse, desde que eu fundei o covil do tigre feroz, para ter um lugar para mim, acabei ofendendo vários cultivadores do caminho ortodoxo, suspeito que alguém esteja querendo me incriminar. Não me importa, você vai voltar comigo para ver o mestre. Ao ouvir falar do mestre, o rosto rechonchudo de Zhu Hongong estremeceu, e ele caiu no chão. Ele agarrou a mão de Ming Xiren, implorando, não, quarto Xixiong, o mestre não está ferido, feche os olhos e me deixe em paz, precisa ser tão sério assim, de qualquer forma, você vai sair da montanha da Corte Dourada mais cedo ou mais tarde. Ming Xiren olhou para ele com fúria, repreendendo. Calhe a boca, um traidor da seita como você ainda tem a audácia de ficar na minha frente e dizer essas coisas sacrílegas. Se ajoelhe agora, tum. Zhu Hongong imediatamente se virou e se ajoelhou obedientemente. Ao mesmo tempo, o sistema notificou Lu Zhou com a mensagem, ensinando Zhu Hongong, ganho de 200 pontos de mérito, continue ensinando. Lu Zhou ergueu levemente a cabeça, olhando para o oeste, e acariciou a barba, dizendo, esse quarto é realmente interessante. Zhu Hongong se ajoelhou apressadamente, sem ousar dizer mais nada, quarto Xixiong, eu estava errado. Há alguns dias, o mestre derrotou os 10 grandes mestres do reino da alma nascente, você deve ter ouvido falar, só por causa disso, você ainda ousa ser desrespeitoso com o mestre. Suas palavras continham muitos significados ocultos, tanto para alertar o oitavo quanto para informá-lo de que o nível de cultivo do mestre não havia diminuído, mas, ao contrário, havia aumentado, os dias de tranquilidade de vocês estão prestes a acabar. Zhu Hongong tirou uma carta de seu peito, prostrou-se no chão e a entregou a Ming Xiren. Quarto Xixiong, esta é uma carta do sétimo Xixiong, ele provavelmente tem algumas dicas para te dar. Ming Xiren abriu a carta com desconfiança e, depois de ler metade, suas sobrancelhas se franziram. Zhu Hongong continuou dizendo, Xixiong disse que o nível de cultivo do mestre é o reino da alma nascente no pico da grande perfeição. Há 200 anos ele já queria romper várias vezes, mas não teve sucesso. Quando ele foi cercado pelos 10 grandes mestres, alguém viu com os próprios olhos o mestre sendo ferido, então como o nível de cultivo dele poderia ter se recuperado? Ming Xiren franziu a testa, o que o sétimo quer dizer é que o mestre está usando algum tipo de droga secreta. Exatamente, Zhu Hongong disse lentamente, quarto Xixiong, todos nós conhecemos bem o nível de cultivo do grande Xixiong, não é nem um pouco inferior ao do mestre, mas por que tantos anos? Porque o grande Xixiong nunca ousou atacar o mestre. Ming Xiren jogou a carta fora e disse, o mestre ainda esconde muitos trunfos que nós não conhecemos. Mas isso não vai durar muito, não importa quantos trunfos o velho tenha, no final ele será incapaz de superar a grande calamidade do destino, mais cedo ou mais tarde o mestre vai morrer.
Ming Xiren olhou para Zhu Honggong surpreso. Haha, o sétimo não mencionou essas palavras na carta. Quem te disse isso? Como uma cabeça de porco, como você conseguiria pensar nisso? Quarto Xixiong, é errado você me insultar assim, eu também tenho um pouco de cérebro, sabia? Vamos, dizer que você é uma cabeça de porco é um insulto para os porcos, Ming Xiren disse com raiva. Foi a sexta Shimei ou o segundo Xixiong? Zhu Honggong disse inocentemente, foi realmente o que eu pensei. Tá, não quer falar, então não fala, olha só a sua cara de medo. Ming Xiren desceu os degraus, dizendo com um sorriso, tudo o que está na carta eu já tinha pensado, só que eu sou diferente de vocês, eu ainda sou alguém que respeita o mestre e valoriza o Dao. Zhu Honggong ficou com uma interrogação na cabeça, sem entender. Nesse período, o mestre sempre esteve em reclusão na montanha, eu acho que ele não vai sair tão cedo, então fique bonzinho no covil do tigre feroz, não fique causando problemas por aí, ainda bem que o mestre não me deu a ordem de te executar. Zhu Honggong ficou radiante e começou a bater a cabeça no chão sem parar, muito obrigado, quarto irmão sênior. E mais, você tem que investigar o caso dos bandidos a fundo, para que eu possa relatar ao mestre, o irmão sênior está certo, eu definitivamente investigarei a fundo. Ming Xian dava passos de 10 zang, deixando apenas rastros de imagens residuais, desaparecendo em um piscar de olhos. Zang é uma unidade de medida chinesa. Respeitos e adeus, irmão sênior. Assim que Ming Xian deixou o desfiladeiro do tigre feroz, Zhu Honggong estremeceu, ele enxugou o suor frio do rosto e suas pernas não paravam de tremer. Um subordinado viu isso e gritou apressado, chefe, o que aconteceu? Rápido, rápido, ajudem o chefe a trocar de roupa. Não, não é nada, tudo tem que ficar estável, não entrem em pânico. Que perigo, o sétimo irmão sênior está muito certo. Ao mesmo tempo, em um pavilhão fresco em Luzhou, alguém estava sentado de pernas cruzadas cultivando. Ele tentou cultivar por meio-dia, e descobriu que as técnicas de cultivo de seus discípulos não eram adequadas para ele, impossibilitando a geração de energia. Em outras palavras, as técnicas que o sistema fornecia só eram adequadas para cada discípulo. Sem saída, ele teve que balançar a cabeça. A experiência com as técnicas de seus discípulos em sua mente não lhe servia de muita utilidade. Luzhou também pensou se era por causa de sua identidade como transmigrador, mas rapidamente negou esse pensamento. O corpo ainda era o corpo envelhecido de Ji Tiandao, os meridianos, o Dantian e o Qiai estavam todos bem, como poderia ser impossível gerar energia? Talvez fosse por causa da idade avançada. Dantian e Qiai são termos específicos de cultivação. A forma como os meridianos funcionavam sofreu grandes mudanças em comparação com antes. Foi por causa da idade avançada de Ji Tiandao que sua força diminuiu constantemente, e a força de sua ameaça para seus discípulos também diminuiu, resultando em sua traição. Mano, tenho apenas 20 e poucos anos e tenho que fingir ser um velho gagá, com uma mente firme e agindo como um velho precoce, é muito chato. Mas não posso fingir que não sou, seria anormal se ele saísse pulando por aí como uma criança. Parece que preciso ganhar muitos pontos de vida o mais rápido possível. Deixe-me ver quantos pontos de mérito eu tenho. Pontos de mérito, 104. Tempo de vida restante, 1209 dias. Ainda tenho 1000 pontos de mérito, ainda é um pouco. Com a velocidade atual de acumulação de pontos, é um pouco difícil recuperar minha aparência jovem. Ele se lembrou de que antes, quando o velho 4 matou os bandidos, os pontos de mérito aumentaram muito, e ele até foi reverenciado por outros, o sistema recompensou com muitos pontos de mérito. Luzhou então gritou, Yan-er, Xiao Yan-er voou para perto, juntou as mãos em saudação. Discípula às ordens. Luzhou disse calmamente, há alguma notícia do mundo exterior recentemente? Xiao Yan-er respondeu, a partir de hoje, se houver algum evento importante acontecendo no mundo de Daiyan, eu devo relatar ao mestre em tempo hábil, Sifu. Discípula está o dia todo no Monte Jinting, incapaz de saber o que está acontecendo no mundo, receio que apenas o sétimo irmão sênior entenda disso, sua rede sombria se espalhou por todo o mundo, e formou pontos de contato em todos os lugares para trocar informações. Xiao Yan-er estava desconfiada. Mestre, você sempre foi indiferente aos assuntos do mundo, por que de repente está interessado em eventos importantes do mundo? Luzhou continuou calmamente, o problema é o seguinte, perto do Monte Jinting existe uma cidade chamada Zhengzi, onde existe uma estação de correios, onde os cultivadores costumam parar para descansar, e os cultivadores costumam compartilhar informações entre si, e algumas pessoas até pagam para comprar informações. Depois disso, você pode ir lá sentar por meio-dia todos os dias, ouvir, e pode sair do Monte Jinting. Xiao Yan-er ficou extremamente feliz, juntou as mãos e disse, Sifu está falando sério. Luzhou olhou para ela, você está tão feliz, será que você está muito magoada na montanha?
Xiao Yan'er respondeu espertamente, não, a discípula só não sai há muito tempo e está um pouco entediada. Lu Zhou acenou com a mão, então vá, lembre-se de não revelar sua identidade à vontade, e também não mate pessoas sem permissão. Xiao Yan'er perguntou em voz baixa, e se outros me intimidarem? Lu Zhou pensou, ser intimidada, isso é possível, então Lu Zhou não se esqueceu de dar um cascudo em Xiao Yan'er, se você não me provocar, eu não vou te provocar, se alguém me provocar, eu definitivamente vou provocar de volta, entendeu? Se te mandei ir, vá, porque está falando tanta besteira. Discípula entende, então vá, discípula seguirá as ordens do mestre. Xiao Yan'er voou para longe do monte Jinting alegre como um pássaro. Lu Zhou não pôde deixar de invejar, quando ele será capaz de voar como ela. O pavilhão fresco ficou silencioso novamente. Lu Zhou começou a pensar no que fazer a seguir. Embora o monte Jinting seja o covil do grande demônio, não é certo que não haverá pessoas que queiram assassiná-lo como Zhou Jifeng. Aparecendo neste momento, o terceiro discípulo, Duan Musheng, parou sob os degraus do pavilhão fresco e curvou-se. Mestre, o discípulo restaurou 3 áreas da matriz, e ainda faltam 5 áreas para serem restauradas. Lu Zhou murmurou, ainda faltam 5 áreas. Originalmente ele queria que os 3 discípulos restaurassem juntos, mas agora 2 deles saíram para cumprir missões, e só sobrou o velho 3, o que é um pouco difícil. A matriz precisa de uma energia muito forte. Embora Duan Musheng tenha um nível de cultivo extremamente alto, ele não pode deixar todas as 8 áreas da matriz absorverem sua energia sem parar. Se Fu, com essa velocidade, o discípulo teme ser incapaz de completar a tarefa sozinho. Duan Musheng disse, ao mesmo tempo em que levantou ligeiramente a cabeça para sondar secretamente a atitude de seu mestre. A voz de Lu Zhou de repente ficou fria. Vocês desobedecem ao professor, e o professor pune vocês para restaurar a matriz. Será que seus corações não estão convencidos? Discípulo não ousa. Lu Zhou pensou, só os puni para consertar a matriz e eles já se atrevem a reclamar. Neste momento crucial não podemos ser indulgentes. Gerenciar discípulos é como gerenciar subordinados na vida passada, a essência é a mesma. Lu Zhou rosnou, se não conseguirem consertar em 1 ano, conserte EM em 2 anos, se ainda não conseguirem em 2 anos, conserte EM em 3 anos, se continuarem a ter objeções, o professor definitivamente não será complacente. É que o discípulo é preguiçoso, discípulo sabe que está errado, agora o discípulo continuará a consertar a matriz. Vendo Duan Musheng voar como uma flecha, Lu Zhou invejou novamente, quando eu poderei. Depois que Duan Musheng partiu, Lu Zhou abriu o painel do sistema novamente. Girar a roleta, custo de 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo. Ponto de sorte mais 1 girar a roleta, custo de 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo. Ponto de sorte mais 1 ele girou mais 10 vezes, e todas foram obrigado por participar do jogo, custando 500 pontos de mérito. As sobrancelhas de Lu Zhou franziram, o ponto de sorte já chegou a 18 pontos. Sistema, você não tem um pouco de consciência, você roubou tantos pontos de mérito meus, e não tem um pouco de remorso. O sistema não se incomodou em responder, agora ele só tem 504 pontos de mérito restantes. Lu Zhou não continuou a girar a roleta e abriu a loja, comprando uma carta reversa. Custo de 500 pontos de mérito, ganho, uma carta reversa. Em um piscar de olhos, ele ficou com 4 pontos de mérito restantes. Que bom, usar. Depois de usar a carta reversa várias vezes, Lu Zhou ficou extremamente calmo. Ele olhou para o painel de pontos de vida, e com certeza o tempo de vida aumentou para 10.509 dias. Gastei todos os pontos, não preciso me preocupar mais. Agora vou deitar e esperar a morte? Lu Zhou de repente se sentiu entediado. Este seu corpo velho é difícil de fazer qualquer coisa. Ao contrário da vida passada, os idosos que vão ao parque ainda podem jogar xadrez e cartas ou passear com seus cachorros. Tarefa de incitar Zhou Jifeng concluída, recompensa de 1000 pontos de mérito, valor de ódio de Zhou Jifeng é zerado. Lealdade mais 0, matar os 2 anciãos rendeu 200 pontos de mérito. Os olhos de Lu Zhou brilharam, ele cerrou os punhos, feliz. Zhao Yui fez um ótimo trabalho, era tudo que eu precisava. Enquanto ele se alegrava, uma figura cortou o ar da base da montanha até o topo. Lu Zhou olhou para cima, era Ming Xin de volta. Discípulo teve a sorte de não desonrar sua ordem, completou a missão e retornou para se reportar ao mestre. Quando Lu Zhou viu Ming Xin, suas sobrancelhas se franziram. A lealdade de Ming Xin, na verdade, caiu para 58, obviamente havia um problema. Lu Zhou permaneceu impassível, ouvindo silenciosamente seu discípulo relatar os acontecimentos. Ming Xin continuou, depois de matar os bandidos a cavalo, este discípulo enviou uma carta para relatar as notícias, e depois foi até Domengu para encontrar o 8º irmão Júnior. Não foi encontrar o traidor Zhou Honggong, este discípulo lhe deu uma lição.
Ao ouvir isso, Lu Zhou ficou sem palavras. Depois de terminar seu relatório, ele esperou em silêncio pela resposta de Lu Zhou. Vendo a expressão fria de Lu Zhou como se estivesse ponderando algo, ele acrescentou: cada palavra deste discípulo é a verdade, eu não ousaria mentir. Lu Zhou pareceu satisfeito. Você completou a missão muito bem, obrigado pelo elogio do mestre. Mas assim que essas duas palavras foram ditas, Ming Xin imediatamente ficou tenso e seu coração estremeceu. Olhando para seu mestre, Lu Zhou continuou: a que ponto chegou a investigação do sequestro dos membros do clã da pequena irmã Júnior? Este assunto ainda está sob investigação. Zhu Honggong disse que não participou disso. Este discípulo pensou sobre isso, e realmente não há razão para ele fazer isso, sem mencionar que eles são membros do clã da pequena irmã Júnior. Embora ele tenha traído a seita, este discípulo sente que ele não ousaria fazer esse tipo de coisa bestial. Lu Zhou assentiu: o que você diz é razoável. Além disso, Ming Xin se assustou. Depois de soltar um som, ele continuou: este discípulo instruiu Zhu Honggong a investigar claramente, caso contrário, este discípulo não o perdoará. Lu Zhou insistiu: você foi até o 8º, não deve ter falado apenas sobre essas coisas, certo? O coração de Ming Xin estava extremamente tenso. Será que o mestre tem olhos que tudo veem, vendo tudo no mundo? Como isso é possível? Meu próprio nível de cultivo também é profundo. Não é possível que eu não descubra nada. Posso admitir qualquer coisa, exceto ter uma intenção traiçoeira. Mesmo que eu morra, devo esconder isso do mestre. Realmente não há mais nada, disse ele hesitantemente. Lu Zhou também sabia que não seria fácil para ele confessar, então balançou a cabeça e disse: esqueça, já que você não quer falar, este mestre não vai forçá-lo. Você completou esta missão muito bem, vá ajudar seu terceiro irmão sênior a curar a formação. Se houver algo que eu precise, chamarei vocês. Discípulo obedece. Ming Xin olhou ao redor. Não vendo o paradeiro de Xiao Yan'er, estava prestes a recuar. Ele de repente parou e perguntou: onde está a pequena irmã Júnior? Lu Zhou disse: não pergunte sobre assuntos que não dizem respeito a você. Este discípulo entendeu. Lu Zhou pegou uma cópia de um livro na mesa de chá para ler. Isso era uma coisa da seita Demônio do Céu. Além disso, ele não conseguia fazer mais nada. Mas Ming Xin não recuou imediatamente. Lu Zhou olhou para ele. De fato, sua lealdade está caindo. Este cara tem um fantasma em seu coração. Atualmente Lu Zhou ainda tem uma defesa contra ataques fatais e um cartão de estado máximo. Será que ele vai imitar Zhu Jifeng e fazer algo para assassinar o mestre? Lu Zhou disse calmamente: Ming Xin, você tem mais alguma coisa? Ming Xin avançou, prostrou-se no chão e juntou as mãos. Mestre, a técnica da mente da madeira azure deste discípulo foi praticada até a última camada, mas não importa o quanto eu pratique, não consigo compreender a essência desta última camada. Por favor, mestre, esclareça. Lu Zhou pensou consigo mesmo: isso é intencionalmente para me sondar. Lu Zhou sabia que Jitiandao intencionalmente não ensinou a Ming Xin toda a fórmula da técnica da mente da madeira azure. Se ele contasse a ele, com o talento desse bando de discípulos malignos, não demoraria muito para que eles fizessem um avanço. Lu Zhou tossiu. Quarto, o caminho do cultivo detesta mais a inquietação. Aqueles que cultivaram até a grande realização, quem não gastou centenas de anos de cultivo monótono? Quem não suportou a tortura por muitos anos? Este mestre se lembra: você acabou de fazer um avanço há menos de 60 anos, e você já está ansioso para ascender ao céu em um único passo. Lu Zhou pensou consigo mesmo: quando o perigo surgir, serei eu quem estará em apuros. Ming Xin hesitou. Sobre isso, Lu Zhou continuou: além disso, quanto mais tarde no cultivo, mais importante se torna a percepção. Sua percepção não é ruim, não se perca, não fique ansioso o tempo todo. Ao ouvir isso, Ming Xin imediatamente ajoelhou-se e disse: obrigado mestre por me iluminar, este discípulo é ignorante. Ming Xin levantou a cabeça e continuou: este discípulo também tem uma técnica de punho, e recentemente continuo sentindo que algo está errado. Por favor, mestre, aponte uma ou duas coisas. Os olhos de Lu Zhou se voltaram para Ming Xin. Aquele discípulo maligno deve ter ouvido alguns boatos do 8º, então ficou desconfiado e voltou aqui para me sondar. Lu Zhou agora não tem nenhum meio, e ele não pode simplesmente desperdiçar um precioso cartão de estado máximo apenas para mostrar algumas sequências de punho. Mas se ele recusar, isso o deixará ainda mais desconfiado. Se ele concordar, como ele deve apontar? Pedir a um reino misterioso da iluminação para apontar para um reino da corte divina é como pedir a uma criança para lutar com um adulto, e ele não pode desperdiçar um cartão de estado máximo apenas para mostrar a ele uma técnica de punho. Ming Xin chamou novamente: mestre. Lu Zhou perguntou: o que está errado?
Ming Xian ajoelhou-se e disse, esta técnica de punho-minha sempre sente que não há como liberar o maior poder, e sempre há uma sensação de ser restringido ao atacar. Lu Zhou assentiu e saiu do pavilhão Liang, mostre para este mestre. Ming Xian levantou-se lentamente, discípulo obedece, ele vestia uma longa túnica azul, seu longo cabelo flutuando ao vento parecia atraente. Ele endireitou o corpo, tocou levemente a ponta dos pés e todo o seu corpo voou para fora do pavilhão Liang, leve como uma andorinha, extremamente elegante e atraente. Ming Xian no ar lançou punhos como o vento, deixando rastros de imagens, um punho esquerdo, um punho direito, ondas de ar rolando para fora, todo o céu continha uma enorme fonte de energia. Depois de socar alguns golpes, Ming Xian flutuou no ar. Mestre, é este golpe. Lu Zhou não se moveu nem um pouco, ele fez uma careta e pensou consigo mesmo, você tem coragem de me atacar, seu velho, seus olhos olharam diretamente para Ming Xian. Milhares de golpes no ar convergiram em um só lugar, atacando diretamente um ponto, bum, a energia atingiu a face da montanha, pedaços de rocha voaram por toda parte, e a face da montanha revelou um enorme buraco, que golpe poderoso. Ming Xian pousou no chão. Depois de um longo tempo, as pedras da montanha pararam de cair, devolvendo a tranquilidade ao pavilhão Liang. Por favor, mestre, me mostre os meus erros. Para ser honesto, Lu Zhou não conseguia ver claramente, com seu nível de cultivo atual, como ele poderia ver claramente a velocidade dos socos de Ming Xian, a velocidade era tão rápida que ele desferia centenas de golpes em um segundo. Como ele poderia apontar os erros? Lu Zhou começou a vasculhar as memórias dentro de Lao Hai. Este conjunto de socos foi realmente transmitido a Ming Xian por Ji Tiandao. Claro, Ji Tiandao também reteve uma camada final de fórmula secreta. Não há nada de errado com este golpe de Ming Xian, mas é por causa da falta da fórmula secreta final para auxiliar que seu poder é muito reduzido. Afinal, esta é uma questão de escolha. Se você ensinar tudo aos seus discípulos, o mestre morrerá de fome. Lu Zhou ponderou por um momento, e então disse calmamente, seu golpe já cultivou a essência, não há nada de errado. Ming Xian assentiu. Sim, em um tom frio, Lu Zhou levantou a mão e perguntou, quarto, você sabe o que fez de errado? Ming Xian ficou ansioso e começou a suar, e rapidamente se ajoelhou. Discípulo sabe que errou. Lu Zhou bufou levemente e suspirou, eu ensinei vocês a cultivarem, mas não ensinei vocês a serem pessoas. Esses seus truques podem enganar crianças, mas você se atreve a enganar seu mestre. Ming Xian bateu a cabeça no chão, discípulo sabe que errou, discípulo absolutamente não tem coragem de enganar o mestre. Ele estava suando frio profusamente, e as costas de sua roupa estavam todas encharcadas. Ming Xian sempre sentiu que cada ação que ele fazia no lugar de Lao Ba caía nos olhos de Lu Zhou. Lu Zhou na mente de Ming Xian era realmente um velho demônio genuíno, capaz de ver através de tudo. Lu Zhou usou um pouco de energia para amplificar sua voz. Terceiro, com certeza, Duan Musheng, que estava por perto, deu um passo à frente, ele juntou as mãos em saudação, discípulo saúda o mestre. Já que veio, então olhe abertamente, escondendo-se no canto pensando que o mestre não sabe. Duan Musheng também se sentiu culpado, ajoelhou-se no chão, batendo a cabeça continuamente, discípulo sabe que errou. Olhando para Duan Musheng e Ming Xian tremendo, Lu Zhou percebeu o quão profundamente Ji Tiandao havia semeado as sementes do medo em suas mentes. Se fosse um demônio comum, temo que ele já teria saltado para resistir. Lu Zhou disse calmamente, terceiro, é bom que você tenha vindo, o quarto tem alguns problemas com seu soco, você pode explorar isso com ele. Se houver problemas com o cultivo, não se pode ser descuidado. Ouvindo Lu Zhou dizer isso, Duan Musheng imediatamente se virou para olhar para Ming Xian. Duan Musheng ficou muito feliz e rapidamente disse, discípulo obedece, discípulo definitivamente ajudará o quarto irmão discípulo a encontrar o problema. Ming Xian pensou consigo mesmo, que diabos está acontecendo? Eu não sou um oponente. Ele se levantou, olhando para Ming Xian com uma expressão miserável. Ming Xian chorou sem lágrimas, o mestre ainda tem este movimento. Ele pode recusar? Ele pode recusar, ele absolutamente não é páreo para o terceiro irmão sênior. O velho mestre está ficando cada vez mais astuto. No passado, ele mesmo batia nas pessoas, mas agora ele sabe como usar as mãos do irmão sênior para bater nele. Duan Mu então puxou a mão de Ming Xian e saiu correndo. Quarto, vamos lá. Ah, irmão sênior, pegue leve. Os dois deixaram o pavilhão Liang. No pavilhão Liang, a tranquilidade finalmente foi restaurada. Lu Zhou sentou-se de pernas cruzadas e continuou a descansar. Eventualmente, Ming Xian começaria a suspeitar. Neste ritmo, Ming Xian mais cedo ou mais tarde encontraria uma desculpa para discutir com ele. Quando chegar a hora, não haverá como escapar e seria um desperdício de um cartão de status de pico.
Uma vez acontecerá novamente. Jitiandal pode estar em uma posição que ninguém mais alcançou, não apenas porque seu cultivo é profundo, mas também porque ele confia em seus trunfos e ases fornecidos pelo sistema. Esta é a razão pela qual seus 9 discípulos e as facções justas no mundo são tão cautelosos. É uma pena que agora, além dos 2 cartões de status de pico como trunfos, ele não tenha mais nada. Continuar assim não é uma boa solução. À tarde, enquanto Lu Zhou roncava na cadeira, Xiao Yan'er retornou ao pavilhão Liang. Cumprindo as ordens do mestre, Lu Zhou acenou com a cabeça, sinalizando para ela se sentar do lado oposto. Xiao Yan'er entendeu e sentou-se na frente dele, juntando as mãos e dizendo: Mestre, o discípulo ficou meio-dia na estação de correios na cidade de Zhengzi e realmente coletou muitas informações. Depois que o mestre derrotou os 10 melhores especialistas, as 10 principais seitas estão passando por conflitos internos. Ouvi dizer que ninguém se atreve a recrutar discípulos recentemente. Após a morte de Lu Shangfeng, a seita da espada celestial também está em caos como uma cobra sem cabeça. O discípulo sênior Zhu Jifeng deixou a seita da espada celestial. Tudo isso estava dentro das expectativas de Lu Zhou. Continue, as outras seitas se tornaram obedientes. Apenas o irmão sênior mais velho e o segundo irmão sênior sabem que falaram demais. A garota balançou a cabeça repetidamente. Cixi enviou pessoas da seita Nether para perguntar sobre as notícias da montanha do pavilhão dourado. Xiao Yan'er mostrou a língua e disse: o líder da seita Nether, Yu Zheng Hai, parece estar muito cauteloso com o mestre. Ouvindo isso, Lu Zhou bufou e sorriu. Eu o ensinei tantas coisas, fazendo dele o líder da seita Nether temido por todos, e seu nível de cultivo também atingiu o pico do reino do espírito primordial, mas ele não pode fazer nada comigo. Xiao Yan'er bateu palmas. O mestre é incrível, o poder divino do mestre é poderoso. Ele disse isso em voz alta de propósito para Duan Musheng e Ming Xin ouvirem. Afinal, esses dois são os mais propensos a gerar dúvidas. Quando necessário, eles devem ser lembrados. Yan'er, continue. Sim, Xiao Yan'er começou a contar as notícias que ela sabia de cor, como qual casa pegou fogo, qual cachorro se perdeu. Quanto mais Lu Zhou ouvia, mais franzia a testa. Yan'er, apenas fale sobre assuntos importantes relacionados aos cultivadores, não precisa relatar assuntos mundanos. Sim, Xiao Yan'er pensou um pouco e então contou algumas grandes coisas que aconteceram recentemente. Como alguma seita no mundo do cultivo foi destruída, algum país foi tomado por ser muito fraco, ou alguns especialistas foram roubados e mortos. Ela relatou por completos 20 minutos. Lu Zhou não pôde deixar de se surpreender com a memória de Xiao Yan'er. Essa garotinha é jovem, mas tem uma memória incrível e uma capacidade de adaptação extremamente alta. Felizmente ela ainda não aprendeu coisas ruins. Caso contrário, Lu Zhou realmente não teria ninguém confiável para usar. Chame seus irmãos seniores aqui. Sim, Xiao Yan'er saiu do pavilhão Liang, cumprindo sua missão de forma estelar. Ensinar Ming Xin, recompensa de 200 pontos de mérito. Ensinar um discípulo. É realmente um fardo no longo caminho. Lu Zhou se levantou, colocando as mãos atrás das costas, admirando a paisagem fora do pavilhão, sem saber se transmigrar para cá é uma bênção ou uma maldição. Se houvesse uma grande convenção para as pessoas transmigradas mais miseráveis, Lu Zhou acredita que ele poderia ganhar o campeonato. Não muito tempo depois, Xiao Yan'er liderou Ming Xin e Duan Musheng para entrar no pavilhão Liang. Mestre, Lu Zhou se virou para olhar para seus 2 discípulos. Ele viu que a lealdade de Ming Xin ainda era de 59%, o que mostra que a lição temporariamente o convenceu, mas ele ainda tinha dúvidas sobre o mestre em seu coração. Duan Musheng estava um pouco melhor, sua lealdade ainda se mantinha estável em 65%. Apenas a lealdade de Xiao Yan'er ainda era bastante alta, e Lu Zhou estava muito tranquilo com ela. Eu chamei vocês aqui porque tenho algumas coisas que quero que vocês façam. Duan Musheng se curvou e disse: por favor, mestre, dê suas ordens, este discípulo certamente se dedicará ao máximo. Ming Xin ficou sem palavras com a atitude de Duan Musheng. Zhu Jifeng, do clã da Espada Celestial, se rebelou. Você é responsável por monitorá-lo e investigá-lo. Com seu status e posição atuais, não será difícil para ele se juntar a uma nova seita. Se houver alguma notícia, relate-a imediatamente. Missão declarada: monitorar Zhu Jifeng. Executor: Duan Musheng, o 4º irmão. Como mestre, estou lhe dando uma missão relativamente especial. Nesta vida, o mestre tem muito karma e incontáveis pecados. Ensinou 9 discípulos perversos. Vocês são famosos por seus crimes e desprezados pelo mundo. O mestre quer que você limpe a porta. Limpar a porta. Ming Xin se assustou.
Apressadamente se ajoelhou no chão e disse: Mestre, embora este discípulo tenha o nível de cultivo do reino da corte divina, ainda está muito longe do irmão mais velho Yu Zhengai e do segundo irmão mais velho Yu Shandrong, até mesmo a irmã mais nova Ye Tianxin, que possui o tesouro de nível celestial, o anel da paixão múltipla. Matou inúmeras pessoas e temo que também tenha alcançado o pico do reino da corte divina. Lu Zhou sabia que ele estava falando a verdade. No passado, esses discípulos que traíram a seita contavam com as armas em suas mãos, além de seus níveis de cultivo que assustavam as pessoas, ocuparam uma força e se tornaram demônios famosos no mundo como são hoje. Duan Musheng, Ming Xin e Zhao Yue não partiram simplesmente porque Ji Tiandao intencionalmente deixou um truque, não lhes dando armas e técnicas mentais completas. O irmão mais velho Yu Zhengai possui o tesouro de nível celestial, a lâmina de jade esmeralda, que corta ferro como lama. Mesmo que encontre um inimigo com um corpo d'arma do mesmo nível, ele pode levar a lâmina de jade esmeralda ao extremo, até mesmo quebrando o corpo d'arma desse inimigo. O segundo irmão mais velho Yu Shangrong possui o tesouro de nível celestial, a espada da longa vida. Dizem que esta espada gera um raio de energia cada vez que mata uma pessoa, tornando-se cada vez mais poderosa. E depois que o homem e a espada se tornam um, é até possível descobrir o segredo da vida eterna. A sexta discípula Ye Tianxin possui o tesouro de nível celestial, o anel da paixão múltipla. Antes de Xiao Yan entrar na seita, Ye Tianxin era a discípula mais amada por Ji Tiandao. O terceiro e o quarto irmão não tinham tesouros, mas Ji Tiandao, sendo injusto, deu a ela um tesouro de nível celestial, o anel da paixão múltipla. Hoje, Ye Tianxin já é a mestra do Palácio da Lua Sombria. Comparado com esses três discípulos perversos, Ming Xin realmente não consegue lidar com eles. Lu Zhou disse calmamente: o oitavo irmão está apenas no reino da corte divina da dominação, você está no reino da corte divina da transformação, então comece a lidar com ele. Sim, o reino da corte divina tem 3 níveis. Buscando o Dao, dominando o Dao e transformando o Dao. Transformando o Dao é o mais alto. O oitavo discípulo Zhu Honggong está apenas no reino da corte divina da dominação e não tem um tesouro de nível celestial para se proteger. Lu Zhou perguntou: você não acabou de encontrar o oitavo discípulo? Ming Xin disse: de fato, este discípulo foi para a Cordilheira do Tigre Feroz, mas o oitavo irmão é um tolo. Este discípulo suspeita que ele foi enfeitiçado pelo irmão mais velho e pelo segundo irmão mais velho, então ele traiu a seita. Seu pecado não merece a morte. O pavilhão da nuvem voltou a ficar silencioso. Lu Zhou não falou imediatamente, ele juntou as mãos atrás das costas, de costas para Ming Xin. Um momento depois, Lu Zhou se virou lentamente para olhar para Ming Xin, sua voz sem qualquer emoção: venha aqui, mestre, mestre. Todo o corpo de Ming Xin estremeceu. Ele não teve escolha a não ser se levantar e caminhar em direção a Lu Zhou. Quanto mais ele caminhava, mais tenso ficava seu humor, suas pernas pareciam de borracha. Até que ele parou na frente de Lu Zhou. Olhe nos olhos do mestre, mestre. O coração de Ming Xin batia forte e seu rosto ficou vermelho. Seus olhos se movem rapidamente, não são fixos, você está muito tenso, a energia circulando em seu corpo, você está com medo que o mestre haja contra você. Tampe, Ming Xin se ajoelhou: por favor, mestre, tenha misericórdia. O nível de cultivo do mestre é insondável, este discípulo sabe que não sou páreo para você. A ação de precaução é apenas um instinto, não intencional. Sua testa estava cheia de suor, ele estava realmente assustado com Lu Zhou. Lu Zhou olhou para sua aparência e não pôde deixar de lamentar que o método de ensino anterior do velho demônio era apenas que era espancá-los. Como uma pessoa moderna, Lu Zhou sabia muito bem quais seriam as consequências desse comportamento: medo e ódio. Até que um dia, quando o discípulo tivesse capacidade suficiente para resistir ao mestre, era muito provável que eles matassem seu mestre. No século XXI, houve muitos casos de crianças criadas com violência doméstica que, quando cresceram, abandonaram seus pais. Portanto, Lu Zhou não tinha muita raiva dos discípulos que haviam traído. O mestre conhece seus pensamentos, agora, o mestre lhe dará uma oportunidade. Ele entregou a Ming Xin um pedaço de papel, no papel estava a fórmula do último nível da arte mental da madeira azure. O mestre entrega a você, com esta arte mental, seu nível de cultivo avançará um passo, quem sabe você pode entrar no reino do espírito nascente. Ming Xin arregalou os olhos ao ouvir isso, seu rosto cheio de descrença. Seu coração não parava de pensar se deveria pegá-lo ou não. Se fosse o truque anterior, se ele ousasse pegá-lo, pelo menos quebrariam sua mão, mas desde que o mestre repeliu os 10 melhores especialistas, seu temperamento mudou muito e o truque também foi atualizado. Isso significa que ele tem permissão para pegar? Ming Xin engoliu em seco, e assim que estava prestes a se levantar, Lu Zhou pegou o pedaço de papel e colocou em sua mão.
Embora a força de Lu Zhou não tenha se recuperado, ele ainda pode controlar facilmente um pedaço de papel. Ming Xin viu que era realmente a fórmula do último nível da arte mental da madeira azure e ficou imediatamente exultante. Apressadamente bateu a cabeça no chão e disse: "Obrigado, mestre, por me completar. Este discípulo certamente fará o possível para limpar a porta para o mestre." A lealdade aumentou 10%, tornando-se 69%. Lu Zhou ficou muito satisfeito e assentiu. Educar Ming Xin ganhou 200 pontos de mérito. Lu Zhou não ouviu o sistema anunciar a missão de limpar a porta. Pode-se ver que a capacidade atual de Ming Xin não pode completar esta missão. Tudo bem, você pode se retirar. Sim, Ming Xin se retirou obedientemente. Duamu Sheng e Xiao Yan'er mostraram expressões de inveja. Seus olhos estavam todos focados em Lu Zhou. Ambos queriam muito uma arma, mas os itens de Ji Tiandao desapareceram completamente, e Lu Zhou não conseguiu recompensá-los. Então ele disse: "Complete a missão que o mestre lhe confiou, e o mestre naturalmente não o tratará mal." Ambos disseram em uníssono: "Este discípulo obedece." Duamu Sheng juntou as mãos e saiu do pavilhão da nuvem. "Mestre, então eu irei restaurar a formação." Até que a figura de Duamu Sheng desapareceu, Xiao Yan'er fez beicinho e disse: "Mestre, eu também quero realizar uma missão. Você ainda é jovem e inexperiente, apenas fique ao lado do mestre. Afinal, Lu Zhou ainda precisa que ela o proteja." "Mestre, a missão relacionada a Zhu Jifeng não foi realizada pela irmã mais velha Zhao Yue. O estilo de trabalho de Zhao Yue é muito caprichoso e não é cauteloso o suficiente. Ela completou a missão há 2 dias e ainda não voltou. Não podemos continuar a dar a ela a missão." Xiao Yan'er perguntou assustada e incrédula: "Será que a irmã mais velha não voltará mais?" Xiao Yan'er se sentiu indignada por seu mestre. Ela resmungou: "Como a irmã mais velha Zhao Yue pode ser esse tipo de pessoa?" Lu Zhou balançou a cabeça e disse: "Cada um tem suas próprias ambições, o mestre não está zangado com ela." Depois de enviar uma carta de volta relatando a missão, o portão do demônio celestial não recebeu mais nenhuma notícia sobre Zhao Yue. Lu Zhou já sabia naquela época que ela provavelmente não voltaria. Ela é como aqueles discípulos, todos escolheram partir. Ele pode entender por que Zhao Yue teve que fazer isso. O quarto discípulo Ming Xin só saiu para trabalhar uma vez e sua lealdade caiu abaixo do nível aceitável, então Zhao Yue deve ter encontrado uma sedução mais forte para escolher trair. Lu Zhou não se sentiu zangado de forma alguma. Afinal, este é todo o karma causado por Ji Tiandao. Ensinar bem esses discípulos não é uma tarefa da noite para o dia. O que Lu Zhou mais precisa fazer agora é restaurar rapidamente sua força vital para aumentar seu nível de cultivo. Xiao Yan'er ficou cada vez mais zangada. "Mestre, ela fez algo que é como trair a seita e destruir o ancestral. Por que você ainda está falando por ela?" Lu Zhou olhou para ela inflando as bochechas de forma adorável e disse: "Já que é assim, nos próximos dias, lembre-se de ir ao posto de correio perguntar sobre notícias de Zhao Yue." Discípulo entende. "Este mestre quer ficar sozinho, você pode cultivar por conta própria." Sim, Xiao Yan'er ainda pensava que Lu Zhou estava infeliz, então ela saiu obedientemente do pavilhão. Ao mesmo tempo, depois de dominar a última camada da fórmula da técnica mental, Ming Xin e Duamu Sheng se encontraram no sopé da montanha. Duamu Sheng disse com o rosto cheio de desejo: "Lao Si, desta vez você realmente teve sorte. O mestre não só não te culpou como também te deu a última camada da técnica mental King Mu." Ming Xin cruzou os braços e disse: "Eu também não sei o que o velho está pensando, talvez eu esteja pensando demais." Pensando demais, Ming Xin não escondeu e disse diretamente: "Eu executei a missão sem problemas e a completei. É claro que o mestre me recompensaria, mas Lao Qi disse que o mestre tem uma espécie de remédio secreto que pode temporariamente encobrir seus ferimentos, então eu queria testar." Duamu Sheng ouviu isso e sua expressão mudou, dizendo: "Você é realmente ousado." Suspiro: "É tarde demais para se arrepender." Duamu Sheng disse com pesar por não conseguir transformar ferro em aço. "Atualmente, entre os colegas discípulos em Jinting Mountain, apenas você é um pouco inteligente. Como você pode fazer algo tão estúpido? Não precisa de Lao Qi para dizer: eu também posso pensar claramente." Se o mestre não estivesse ferido, e seu nível de cultivo ainda estivesse no reino da grande perfeição, porque ele ainda estaria na montanha. Ming Xin assentiu repetidamente com a personalidade do mestre. Se o nível de cultivo ainda estivesse no estado de pico, temo que ele já teria matado para fora. Naquela grande batalha daquele dia, ele usou tantos grandes movimentos e ainda assim ficou ileso. Em vez de um cultivador comum, como ele ousaria gastar tanta energia vital? Irmão sênior, a técnica mental King Mu é algo que eu sempre busquei, por tanto tempo, com ela, acredito que não demorará muito para que eu entre no reino da grande perfeição do reino divino, e também possa ser como o irmão sênior mais velho, e o segundo irmão sênior para entrar no reino do espírito primordial.
Mas hoje, quando eu realmente a obtive, tenho uma sensação indescritível. Desde que a irmã Júnior Tianxin deixou a seita, o mestre não nos ensina mais a última camada de técnicas e técnicas mentais, nem concede armas de nível celestial. Tenho medo de que o mestre tenha outras intenções, não é? É assim mesmo, o que o irmão sênior pensa. Ming Xin pediu conselhos, Duan Musheng disse diretamente, meu conselho para você é completar obedientemente as tarefas atribuídas pelo mestre, pense de novo. O velho está atualmente ferido e passando por uma tribulação, e sua vida está chegando ao fim, ele não pode nos tratar cruelmente. Além disso, as 10 seitas principais estão gravemente feridas e ninguém mais se atreve a tocar em Jinting Mountain tão facilmente. Acredito que por um longo período de tempo no futuro, Jinting Mountain ainda será nosso talismã. Faz sentido. Irmão sênior é realmente um grande sábio. Ouvir uma palavra do irmão sênior é como ter minha mente iluminada. Ming Xin curvou-se para agradecer a Duan Musheng. Se ele recebesse a técnica mental e então traísse a seita, não só irritaria o mestre, mas também correria o risco de ser cercado por todo o mundo do cultivo ortodoxo. Eles ainda estão longe de ter a capacidade do irmão sênior mais velho de estabelecer sua própria seita, e ficar em Jinting Mountain é a melhor escolha agora. Jing, persuadir Ming Xin ganhou 200 pontos de mérito, a lealdade de Ming Xin aumentou 5%, a lealdade de Duan Musheng aumentou 5%. Lu Zhou estava sentado ereto no Liang Ting, de repente arregalou os olhos. Ele assentiu e sorriu. Ji Tiandao não ousou entregar a última camada da técnica mental, mas Lu Zhou ousa. Seu caminho apenas começou. Ji Tiandao chegou ao fim da vida, e foi forçado a confiar nesse tipo de meio para restringir seus discípulos. Lu Zhou não precisa. Os 3 flores reunidas no topo precisam de 3.000 pontos de mérito, e atualmente só tem 1.604 pontos, ainda falta muito. Lu Zhou pensou secretamente se deveria esperar mais. Nome: Lu Zhou. Raça: humano. Nível de cultivo: Reino da Profunda Iluminação Dharma Bari, Dual Polarity Transformation. Pontos de mérito: 1.604. Vida restante: 1.209 dias. Itens: cartão de status de pico de Ji Tiandao, quantidade 2, bloqueio de golpe fatal, quantidade 3, Baizé não pode. Ele não pode esperar, as funções deste corpo são muito ruins, ele não pode seguir os passos de Ji Tiandao. Ji Tiandao também teve seu nível de cultivo diminuindo gradualmente por causa de problemas de vida útil, e os cartões de reversão são muito caros, custando 500 pontos de mérito cada um. Então vamos sortear primeiro. Sortear. Jing, consumiu 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais um. Sortear. Jing, consumiu 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais um. Ele sorteou 5 vezes, consumindo um total de 250 pontos de mérito, todos eram obrigado por participar do jogo. Lu Zhou franziu a testa infeliz e disse, sistema, adicionando as 18 tentativas de sorteio falhas da última vez, eu já falhei 23 vezes. Há algo de errado com a sua taxa de sorteio? O sistema não respondeu. Lu Zhou quase não conseguiu evitar xingar. Ainda restam 784 pontos de mérito. Vamos sortear mais 2 vezes, e depois comprar um cartão de reversão. Sortear. Jing, consumiu 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais um. Droga. Lu Zhou amaldiçoou em silêncio. Sortear. Jing, consumiu 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais um. Não sei se vocês sentem o mesmo, quanto mais azar eu tenho em um jogo de sorte, mais eu quero continuar jogando. Por exemplo, quando se joga cartas até tarde da noite, sempre se diz uma frase no coração, só preciso ganhar uma rodada e vou dormir. Vou sortear mais uma vez, se falhar, vou parar de jogar. Sortear. Jing, consumiu 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais um. Jogar mais uma vez. Jing, consumiu 50 pontos de mérito, obrigado por participar do jogo, ponto de sorte mais um. Os pontos de mérito desapareceram em um instante, todos eram obrigado por participar do jogo, e seus pontos de sorte subiram para 33 pontos. Eu entendo, isso é o que chamam de pontos de sorte. O que é pontos de azar então? Lu Zhou olhou para o painel de informações, ele só tinha alguns pontos de mérito restantes. Ok, eu desisto, não posso fazer nada com os pontos restantes. Não posso comprar nada. Sortear. Jing, consumiu 50 pontos de mérito, consumiu 33 pontos de sorte, obtido. Técnica, 3 volumes do livro celestial, Dharma Bari. 3 flores reunidas no topo, cartão de reversão, quantidade 10. Lu Zhou olhou e ficou confuso. Lu Zhou olhou surpreso para o anúncio do sistema. Quanto menos esperança você tem, mais fácil é ganhar. Lu Zhou acalmou suas emoções excitadas, olhou para a pilha de itens concedidos e gritou.
Que pechincha! Se comprado na loja, os 3 flores reunidas no topo custariam 3.000 pontos de mérito, e um cartão de reversão custaria 500 pontos de mérito. Além dessas coisas, ele também obteve a técnica, 3 volumes do livro celestial. Ele notou que havia uma coluna de técnicas no lado direito do painel de informações pessoais, e realmente havia um conjunto de 3 volumes do livro celestial brilhando. Com um leve movimento de pensamento, os 3 volumes do livro celestial foram abertos em sequência. O primeiro volume é o livro celestial do homem, o volume do homem é o volume de abertura dos 3 volumes, e também é chamado de livro da vida tripla. Cultivar até o extremo pode romper a vida e a morte, controlando a reencarnação. Luzou franziu a testa. O conteúdo abaixo é como símbolos rabiscados por alguém, ele não entende uma palavra. Ele nem consegue entender o primeiro volume, muito menos o segundo e o terceiro. Luzou queria abrir para ver, mas o sistema só mostrava cinza e não podia ser aberto. Segundo, você realmente merece seu nome, livro celestial, ilegível. Luzou olhou para os 10 cartões de reversão. Se um cartão dá cerca de 300 dias de vida, então 10 cartões dão quase 10 anos de vida. Realmente fiz uma fortuna. Use 10 cartões de reversão. Eles desapareceram um por um, e um vórtice de energia se reuniu acima do pavilhão, constantemente fluindo para o corpo de Luzou. Luzou sentiu que sua força vital estava se recuperando e se tornando muito mais cheia do que antes. Ele sentiu que estava ficando mais forte. A pele originalmente enrugada de repente tornou-se mais lisa, e seus movimentos lentos também ficaram um pouco mais leves. 3.000 dias de vida são como injetar vitalidade resiliente em um corpo murcho. Luzou se entregou a essa sensação de conforto, ele não desfrutava de uma sensação tão confortável